O meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado por se terem tornado mecenas do 45 Graus, à Lígia Violas, ao Nuno Brites, à Marta Mendonça, ao David, ao Luís Guido e ao Eugénio Soares. Aproveito para dizer que quem se quiser tornar mecenas do 45 Graus, mas por algum motivo não quiser que eu diga o nome aqui na introdução do podcast, não há problema nenhum, claro, basta enviarem-me uma mensagem. E com isto vamos ao episódio de hoje. O que vão ouvir de seguida foi uma conversa/debate que decorreu no passado dia 12 de outubro no Festival Fólio, em Óbidos, com Daniel Oliveira e Ricardo Araújo Pereira, sobre o tema politicamente correto versus liberdade de expressão. Foram muitos os ouvintes que entraram em contacto comigo através das redes sociais a pedir para publicar esta conversa, como prometido, ei-la aqui para a posteridade. Os dois convidados dispensam, acho eu, apresentações, mas para quem esteja mais distraído ou, como é o caso de uma minoria representativa de ouvintes, não seja português, o Ricardo é guionista e humorista, provavelmente o humorista mais bem-sucedido de Portugal, e o Daniel Oliveira é jornalista e comentador político, também ele um dos comentadores políticos mais conhecidos e marcantes dos últimos anos. Esta conversa que gravámos surgiu do convite que a organização do festival me fez para fazer uma sessão a propósito do meu livro Política a 45 Graus. Uma vez que o tema do festival este ano era poder, uma palavra, como vão ver, muito presente nos debates sobre este assunto, lembrei-me logo de abordar o tema do politicamente correto e as tensões que tem criado com a liberdade de expressão. Este é um tópico que eu abordo no livro, na verdade tanto na parte 1 como na parte 2, mas não é o tema central de nenhum capítulo do livro. Por isso decidi convidar duas pessoas para este painel. E quando me pus a pensar em nomes, rapidamente me lembrei do Ricardo e do Daniel, visto que são duas pessoas com visões assertivas e fundamentadas sobre este tema. Vão, aliás, reparar que ambos prepararam muito bem aquilo que iam dizer. E, além disso, os dois já tinham debatido o assunto entre si várias vezes, a última das quais no podcast do Daniel, Perguntar Não Ofende. Mas, embora já tivessem debatido o tema, a verdade é que, como o tema é complexo, continuavam muitas pontas soltas por resolver. Este tema, politicamente correto, liberdade de expressão, tem marcado muito o debate político nos últimos anos e, por isso, creio que dispensa apresentações. É um tema que divide opiniões e suscita em muitos de nós reações inflamadas num ou noutro sentido. Ao mesmo tempo, ou talvez precisamente por isso, o próprio conceito politicamente correto parece muitas vezes pouco claro, o que leva a que a discussão se torne frequentemente muito confusa. Neste debate, tentei contrariar estas duas tendências, discutir o tema de forma civilizada e, ao mesmo tempo, compreender o que está em causa quando as posições neste debate divergem, de modo a que possamos formar todos uma opinião fundamentada sobre ele. Julgo que o primeiro objetivo foi claramente conseguido, foi um debate profundo e, ao mesmo tempo, animado. Aliás, por isso é que o evento estava previsto durar cerca de 50 minutos e acabou perto das 2 horas, na versão não editada. E isto já muito depois da hora de jantar e com uma plateia cheia que não arredou pé até ao final. O segundo objetivo, perceber melhor o que está em causa neste debate, é mais complexo. Durante o debate, deixei o Ricardo e o Daniel discutirem um com o outro e intervim sobretudo para esclarecer alguns pontos ou adicionar algum aspecto que me parecesse estar em falta na discussão. Como é quase inevitável quando se debate estes temas, porque tocam tantas frentes, a discussão talvez tenha desviado aqui e ali do tópico principal. Mas para mim, e espero que também para vocês, foi-me muito útil para compreender melhor este tema e levou-me a aprofundar uma reflexão sobre ele. Partilho essa minha visão convosco a seguir ao debate no final do episódio. Até lá, fiquem com Daniel Oliveira e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado a esta vasta audiência que aqui está. Certeza que é por mim e pelo Daniel. E muito obrigado ao Daniel e ao Ricardo por terem aceitado este convite à boleia do meu livro, do Política a 45 Graus. Já agora deixem-me começar com uma nota pessoal que não resisto. Faz hoje precisamente 37 anos que os meus pais se casaram em Óbidos, ali. Entretanto, separaram-se, portanto... Não sei se é propriamente uma data auspiciosa. Mas não foi aqui. O quê? Não foi aqui que se separaram. Não foi aqui. Bem, enfim, não sei se é... A separação é gradual também, portanto... Mas, enfim, não resisti. E, curiosamente, isto estava originalmente para dia 13 e depois foi antecipado um dia, portanto foi uma coincidência engraçada. Bom, esta conversa tem duas origens. Uma é no meu livro, no Política a 45 Graus, que é um livro que eu escrevi a partir de excertos de um conjunto de episódios do 45 Graus, que é um podcast que eu sou autor, e o livro é essencialmente uma reflexão a partir desses excertos sobre dois grandes temas. Um, diferenças ideológicas, e o segundo, uma série de questões contemporâneas relacionadas com a ascensão do populismo, polarização, as redes sociais. O Daniel e o Ricardo são dois dos convidados do podcast e dois convidados que aparecem nesse livro. Na verdade, até foi apenas com o Ricardo que eu discuti o tema que nos traz aqui hoje, que é
questão da liberdade de expressão, do politicamente correto, o papel que as redes sociais têm nisto tudo e, no fundo, esta guerra cultural a que todos temos assistido, mais ou menos, nos últimos anos. Até estava há bocado a falar com o Daniel, eu acho que não chegámos a falar disso no episódio, não está seguramente no livro, acho que não chegámos sequer a falar do tema, mas é obviamente o tema em que ele tem intervindo bastante. Esta é, portanto, a primeira razão que nos traz aqui. A segunda, e por isso é que eu convidei o Daniel e o Ricardo, é que este é um tema que eles já discutiram várias vezes, em relação ao qual estão sempre às turras. É a quarta vez. É a quarta vez. E a última discussão foi no podcast do Daniel, não perguntar, não ofende, que eles tiveram um episódio muito, enfim, engraçado, embora às vezes difícil de ouvir, porque estavam precisamente sempre às turras e por vezes não era claro aquilo em que estavam a divergir. E este é um tema que se presta a isso, não é? Porque o tema não precisa de nenhum tipo de apresentação, todos nós sabemos que tema é, e no entanto rapidamente entramos num buraco que ficamos com a sensação que não estamos exatamente no mesmo comprimento de onda, não estamos necessariamente a ter a mesma conversa que o nosso interlocutor está a ter. E, enfim, o meu objetivo, se calhar romântico para esta conversa, era tentar organizar um pouco a conversa e também perceberem que é que os pontos em que nós os três divergimos e, sobretudo, os pontos em que eles divergem. E isto remete também para o meu papel nesta conversa. A minha ideia é termos uma discussão a três quando a coisa começar a tornar mais intensa. Eu chego-me para trás... Eu também. Não. Vocês são os convidados, não é? Eu chego-me para trás e dou-vos o papel principal. Eu queria começar, e se calhar seguindo a sugestão do Daniel, dou-te a palavra primeiro, Ricardo, embora lá está, isto seja mais interessante enquanto conversa do que enquanto entrevista dupla, como eu dizia, a tentar organizar um pouco o tema. E eu acho que há aqui dois fenómenos distintos que às vezes se misturam. E nós muitas vezes estamos a falar dos dois ao mesmo tempo. Um é aquele que tem que ver com casos como, por exemplo, há um caso que tu citas no livro, que agora já se calhar ninguém se lembra, que foi quando fazias, acho que o programa anterior, e vocês fizeram um sketch com o Armando Vara, e imensa gente vos caiu em cima, com o argumento não se bate em quem está no chão. Acho que era exatamente a expressão que tu usavas, portanto havia muita gente a criticar o facto de estar a usar, naquele caso, o humor contra o Armando Vara. Outro exemplo, que pode não parecer próximo, mas já vamos perceber porque é que eu acho que é parecido, é o exemplo do José Cid, quando ele criticou os Transmontanos, salvo erro, foi uma coisa assim do tipo. Ou o exemplo do Henrique Raposo, com aquele livro sobre o Alentejo. O que eu acho que está aqui em causa não é ainda a questão do politicamente correto ligado aos temas identitários, no fundo é esta nova agenda, tem mais que ver com a entrada em cena das redes sociais, que permite uma reação muito mais rápida e, na minha opinião, permite que pessoas que noutra situação não contactariam com aquele tema, contactem com aquele tema descontextualizado e, portanto, o comentem. E se calhar é possível, somos um bocado mais misantrópicos, é possível achar que as pessoas se tornaram mais suscetíveis e, de repente, passaram a reagir a estas coisas mais do que no passado. Tudo isto, mesmo estes três casos, eu estou convencido que não têm nada a ver com política identitária, nova agenda, justiça social, linguagem e cultura enquanto mecanismo de opressão, nada. Isto é simplesmente redes sociais entraram em cena, as pessoas passaram a reagir mais. O segundo tema, esse sim, ligado ao politicamente correto, é a junção das redes sociais, portanto, desta atmosfera que permite esta reação mais rápida e descontextualizada, a uma nova visão, não é? E aí é que entra essa nova visão que está mais ligada à política. E, portanto, na minha opinião, faz sentido chamar politicamente correto a isto, porque isto é que está... Aqui é que entra a política. E eu explico essa visão no livro, no fundo é a visão, quer dizer, pelo menos da maneira como eu a vejo, não apenas do mundo do trabalho e das estruturas sociais como arenas políticas, onde existe opressão, onde existe injustiça, mas também a própria cultura e as manifestações culturais enquanto arenas legítimas e importantes dessa luta política, porque existe opressão, porque a história que nós contamos sobre o país, segundo esta visão, tem embutido estruturas opressivas, a linguagem e o humor, claro. E, portanto, Ricardo, perguntava-te para já, o que é que tu achas disso? Achas que essa distinção faz sentido? Porquê é que eu estou a fazer este exercício? Porque acho que é importante para deixar de lado o que é só um excesso de reação das pessoas e focarmos na parte que tem que ver com esta visão que é diferente. Não é? Se tu concordas. Não é? Olá, viva. Obrigado. Boa noite. Não sei se vou responder exatamente à pergunta, mas... Porque às vezes... Não, deixa-me lá ver. É porque eu não estou certo de a ter compreendido. Sim. Ou seja... Pronto, uma questão é as redes sociais... Ou seja, na história do Armando Vara, não há nada de política identitária desta nova agenda. Não há nada. Sim, não há nada. Reparem, mas podemos falar sobre isso, quer dizer, sobre as redes sociais e sobre... Eu acho que a questão é a seguinte. É uma questão complicada, tem várias alíneas, acho eu. Eu diria, e a minha sensação, enquanto pessoa cuja profissão é esta, eu diria que o entendimento relativamente àquilo que o humor é, àquilo que uma piada é, aquilo que uma piada faz, mudou. Ou está a mudar. E está a mudar para uma disposição que está muito longe de ser nova. Antes, pelo contrário, é muito, muito, muito antiga. Deixem-me, se calhar eu vou dar um exemplo. Deixem-me ver. Eu tenho uma adivinha para vocês, que é a seguinte. Quem é que estas palavras descrevem? Fascista até à medula. Peçonha. Mal em estado puro. Gozo em golpear
magoar, ridicularizar, vexar e demolir quem não tem nem terá a mínima possibilidade de retaliar. Prazer em ferir os vulneráveis. Obrigado pela sua dica. Eu ia dar devo dizer-lhe que errou. Eu ia dar 3 hipóteses. Isto é uma definição do nazismo, do stalinismo ou da rubrica radiofónica da Joana Marques. E a resposta certa é C, a rubrica radiofónica da Joana Marques. Quem fez esta definição foi o sociólogo, professor de Sociologia da Universidade Nova, da Faculdade de Ciências Humanas da Sociedade Nova, João Cedas Nunes. Ou seja, não é um tipo na internet, não é um tipo nem um anónimo qualquer que está num snack bar a espernear. É João Cedas Nunes, professor universitário. Quando as palavras fascista até à medula, mal em estado puro, gozo em golpear quem não tem a mínima possibilidade de retaliar, prazer em ferir os vulneráveis, quando estas palavras saem da boca de um cientista social, têm um significado especial. Porque um cientista social sabe exatamente o que é que significam estas expressões. E, no entanto, ele acha apropriado aplicá-las a uma rubrica radiofónica de uma menina de 1,5 m que fala na Rádio Renascença. E atenção, eu não venho para aqui dar exemplos sobre... Reparem no que disse este anónimo na internet. Não me interessa muito. Agora, quando é um professor universitário, um cientista social, tenho mais interesse nisso. Por exemplo, posso dar mais 2 exemplos. É o mesmo caso. É o mesmo caso no sentido em que é a mesma pessoa. Vou dar outro exemplo de um jornalista. Desculpa, enquanto não apanhas isso... Eu tenho aqui. Não, só uma pergunta sobre isso. Esse comentário era em geral? Sobre em geral, sim. Não era sobre episódios específicos? O João Cedas Nunes diz, fui investigar. Devo dizer que estas declarações foram produzidas ontem. Ou seja, 2 dias depois da Joana Marques ter feito uma rubrica sobre um senhor que se identifica como jornalista pela verdade e que tinha ido ao Brasil falar com o Bolsonaro, que é o seu ídolo, e tinha conseguido uma entrevista com ele, e quando chegou ao quarto verificou que não tinha gravado o som. E a Joana Marques fazia pouco dele, que é uma coisa que os fascistas até à medula costumam fazer, como sabem. Mas, atenção, não é o único. O jornalista do Público, Alexandre Martins, também referindo-se à Joana Marques, disse... atenção, há um texto que Joana Marques faz sobre o seguinte. Há um senhor, não sei o nome dele, que é diretor de uma plataforma na internet chamada Comunidade Cultura e Arte. Está inscrito como meio de comunicação social. Chama-se Comunidade Cultura e Arte. E ele deu uma entrevista em que se verificava que ele não era capaz de fazer uma frase completa nem sobre cultura nem sobre arte. Joana Marques achou graça, como é natural. Molière também acharia. E então fez um texto sobre isso. O jornalista Alexandre Martins, do Público, disse: sempre achei que a discussão sobre limites do humor deve incluir análise sobre o alvo do humor, para além do direito do humorista a dizer o que lhe apetece. Se o alvo não está numa posição de poder, a piada não é diferente de conversa de café, etc, etc. O humorista Diogo Faro escreveu: de acordo. A seguir vem uma pessoa e diz assim: então, mas a pessoa em questão dirige uma página cultural, não está em posição de poder. Se não tinha nada para dizer, não dava a entrevista. O jornalista Alexandre Martins, do Público, diz: se a definição incluísse uma pessoa que gera uma página, toda a gente estaria potencialmente numa posição de poder. E depois dá exemplos de pessoas em relação às quais é apropriado que o olhar humorístico se debruce. Um padre católico que abusa de crianças, notem que tem de ser católico, se for evangélico aparentemente não. Um político corrupto, um empresário que humilha trabalhadores, um marido que bate na mulher, etc. Ou seja, para o jornalista Alexandre Martins, a comédia é um castigo que deve ser aplicado aos piores criminosos. Padres pedófilos, políticos corruptos. Agora, eu por experiência própria sei que quando a gente fala de um político corrupto, que é um político que está preso por corrupção, vai falar a uma comissão parlamentar de inquérito e dizem: não se bate em quem está no chão. E, portanto, a comédia fica mesmo muito... O espectro dos alvos, eu vou falar em alvos a contragosto, fica mesmo muito reduzido. Mesmo muito reduzido. Já agora, só para finalizar, um outro jornalista chamado Adriano Cerqueira, não é esse, é o outro, portanto, o Adriano Cerqueira, jornalista que a gente conhecia, já morreu. Este é um outro jornalista, tem um programa na Antena 1, etc.
E ele diz assim, a Joana Marques em poucas semanas atacou, quando ele diz, sempre que ele disser atacar e sinónimos, quer dizer fez comédia com, atacou uma pessoa racializada, é o que se chama agora a pessoas que não são brancas, portanto ele criticou uma pessoa que não é branca. Humilhou um cidadão anónimo sem capacidade de resposta proporcional, é o tal diretor daquela página. Desconsiderou a comunidade LGBTQIA+. Nenhum destes atos teve qualquer consequência. Eu não sei que consequência é que eles deveriam ter tido. Ele acrescenta, a propósito, está a conversar com outras pessoas e diz: os piores, ou seja, os piores textos da Joana Marques foram o ataque à Mafalda, é a tal pessoa racializada, que estava num debate, levantou-se e saiu. É uma coisa que gera sempre comentários. Quando o Dias Ferreira se levantou de um debate e saiu, quando Santana Lopes, as pessoas, há comentários, porque se uma pessoa vai a um debate, não consegue estar a debater, irrita-se a ponto de se levantar e sair, a gente acha graça. Mas quando são pessoas racializadas, aparentemente não é possível. Portanto, foi o ataque à Mafalda, ignorando a sua experiência como pessoa racializada, e ao criador daquela conta de cultura. Num país a sério, o programa já tinha sido cancelado há muito. Não são anónimos na internet, num snack bar, são jornalistas, é um cientista social. Eu acho que são duas coisas aqui. A primeira é uma inclinação para considerar que o humor é uma agressão. É uma agressão. O humor eu não sou, tu estás a falar do humor, mas estou a falar do humor especificamente, porque é o que me diz mais, geral, não é? Sim, podemos falar sobre o facto das palavras serem uma agressão, ou seja, das palavras serem ações. Não sei se se lembram, mas há 2 anos houve um grupo de pessoas que escreveu uma carta, ficou conhecida como a Carta da Harper's. E eles queixavam-se de um clima de intolerância, de cerceamento da liberdade de expressão. Essas pessoas eram o Salman Rushdie, o Martin Amis, a J.K. Rowling, o Noam Chomsky, etc. Houve uma contracarta que dizia o seguinte: vocês, estas pessoas cis brancas, estes homens cis brancos, ignorando que vários dos signatários da primeira carta nem eram homens, nem eram cis, nem eram brancos, estes homens cis brancos, o que vocês não querem é críticas. Vocês estão a reagir às críticas, porque agora recebem críticas, coisa a que não estavam habituados. Vocês, por exprimirem os vossos pontos de vista, nunca sofreram mais do que apenas um ligeiro desconforto. Um dos signatários estava sob ameaça de morte há décadas e está agora a recuperar do ligeiro desconforto de ter levado 15 facadas. Entre a publicação da Carta da Harper's e hoje, vamos só este ano, portanto, só este ano, um homem foi agredido no palco dos Oscars por dizer uma piada. No dia seguinte, só para verem como é que é o ambiente, no dia seguinte eu recebi 3 contactos de 3 meios de comunicação social diferentes. Pergunta: não há limites para o humor? Portanto, um tipo diz uma piada, leva uma chapada, ou seja, há outro que comete o crime que está consagrado no número 146 do Código Penal. E os jornalistas perguntam-me a dizer: o primeiro passou dos limites, não foi? O agredido passou dos limites. Portanto, o Chris Rock foi agredido por dizer uma piada, o Dave Chappelle foi também atacado em cima de um palco por um senhor armado com uma faca, e o Salman Rushdie levou 15 facadas. Todos por uma razão, que é, as palavras deles fizeram dói-dói. E as pessoas resolveram que era apropriado responder às palavras com uma agressão. Porque se considera que palavras e agressões são a mesma coisa. Eu sei que só respondi à parte da questão, mas depois eu já estou a falar há tanto tempo que estou cansado da minha própria voz. Bem, eu avisei primeiro, eu quero falar alguma coisa de política, porque não sei se no resto discordarei de muitas das coisas que o Ricardo disse. Aliás, é um problema sempre neste debate, é que nós nunca nos entendemos em que é que discordamos. É um dos meus objetivos hoje. Bem, mas eu pedi para fazer uma espécie de declaração inicial mais política, porque eu acho que quase todos os debates sofrem de um problema que tem a ver com o que nós estamos aqui a debater, que é uma tentativa de divisão tribal do debate. E, portanto, supostamente eu estou aqui a representar o politicamente correto ou a esquerda identitária, que está ligada ao politicamente correto. As pessoas que aqui tenham o azar de me ler sabem que, pelo contrário, sou até bastante crítico da esquerda identitária. Considero que há novas lutas urgentes que trazem novos atores, mas que no dia em que o trabalhador explorado se sentir um homem branco, heterossexual e explorador, a esquerda suicidou-se. Que a identidade é útil enquanto instrumento político, porque só conquista direitos quem consegue ser sujeito político, e, portanto, só conquista direitos coletivos quem consegue ser sujeito coletivo. Exemplo, muito antes de todo este debate, a classe, por exemplo.
Mas o problema da política identitária é que está-se a transformar num fim em si mesma e não num instrumento. Aliás, porque eu acho que ela é filha do neoliberalismo, em que o eu está no centro de tudo e a biografia é um programa político. E, portanto, eu não aceito a troca da persuasão pela culpabilização, da consciência pela identidade, da filiação pelo lugar de fala, da revolta pelo desconforto e o melindre, da proposta política pela indignação moral permanente. Portanto, as minhas divergências com o Ricardo sobre este assunto serão provavelmente um olhar que eu tenho, que olha com alguma naturalidade para algumas coisas que estão a acontecer, mesmo algumas que eu não aprecio e não gosto, e olho com naturalidade, terei a oportunidade de falar disso, provavelmente, e a relevância que dou às palavras, e por isso é preciso ter cuidado a usá-las. O Nani Moretti gritou bastante alto, porque eu não acho que a palavra é agressão no sentido em que uma agressão física é uma agressão. Agora, que uma palavra pode ser uma agressão, não é igual a uma agressão física. Aliás, as agressões em geral são diferentes umas das outras, mas pode ser, uma palavra evidentemente pode ser uma agressão, e acho que qualquer pessoa tem essa consciência, nem precisa de muito. O Bolsonaro, através das palavras, criou um ambiente no país que é perigoso para as pessoas, para pessoas concretas. Põe em perigo mesmo a vida das pessoas. Claro, eu já lá irei sobre o que é que eu acho. Espanta-me sempre quando alguém diz que as palavras são só palavras. Eu e o Ricardo trabalhamos com palavras, de maneiras bastante diferentes, mas trabalhamos. E, portanto, nenhum de nós pode acreditar na inconsequência do que fazemos. Evidentemente que o poder da palavra depende sempre do poder da pessoa que a profere e do estatuto com que a profere. O Ricardo tem mais poder do que eu no uso da palavra, no sentido em que tem mais notoriedade, tem mais alcance, chega a mais pessoas, mas como humorista, a leitura das suas palavras, vamos pôr assim, é menos literal do que a leitura das palavras que eu digo. Ou seja, aliás, é uma coisa que acontece sempre com o humorista. O humorista diz boa tarde e as pessoas riem-se. Porque acham que é suposto. E, portanto... Infelizmente não é assim tão fácil. Não, eu sei. Mas tu reparaste que ao fim de 3 palavras há uma predisposição que tem a ver com os códigos de linguagem de eu estou a ouvir alguém que é humorista e, portanto, eu estou predisposto a rir-me, a achar graça, a contextualizar no facto de ele ser humorista. Já lá vou ao contexto. Pelo contrário, se disser algumas coisas, por exemplo, que tu dizes, legitimamente a reação das pessoas é outra, porque não é esse o papel que as pessoas esperam de mim, a não ser quando eu faço ali um intervalo, é uma piada, as pessoas percebem, ok, mas mesmo isso eu tenho, por exemplo, em televisão, de fazer uma performance aí provavelmente mais exagerada para se perceberem, eu mudei de registro agora, portanto isto é outra coisa. A linguagem, a comunicação, tudo isso tem contexto, sempre. Não é possível perceber a linguagem sem contexto. Eu, aliás, lembro-me que no primeiro debate que tivemos deste assunto, e tu até sublinhaste, eu a falar das pessoas que se atiram ao chão perante o cancelamento, disse que eram pussies. E tu sublinhaste que, evidentemente, quando eu utilizo a expressão pussy naquele debate, havia uma autoironia perante o debate que estávamos a ter, a posição que eu tinha e a utilização de uma expressão que faria pouco sentido, tendo em conta o que eu estava a dizer. Autoironia, contexto, as pessoas têm ou não têm inteligência para perceber o contexto de eu ter utilizado a expressão, que não é uma expressão que eu costumo utilizar normalmente, não porque seja especialmente politicamente correto, que não sou, mas não costumo utilizar. Consigo perceber que ela tem um sentido que não me agrada especialmente, utilizei-a porque há ali uma autoironia assim que tenho sublinhado. Vamos ter calma e não nos levar assim tão a sério. Este debate é importante, mas podemos ter um debate que não seja tudo vida ou morte, o debate. E este é o meu problema, o meu desconforto sempre neste debate, é que tenho que cumprir o papel de ser hipermoderado. E tenho que cumprir porque é o meu, porque acredito nele, neste tema específico, não é um lugar em que eu esteja propriamente muito confortável em geral. Agora, a incompreensão do contexto não tem nada a ver com o politicamente correto. Tem a ver com a mais velha condição humana, que é a estupidez. E a estupidez vai vestindo várias roupas. A seguir ao 25 de Abril, tudo era moral burguesa. Ir a Versalhes era um crime de lesa pátria. A estupidez vai mudando de roupa, mas não deixa de ser sempre estúpida. E até pode ser de um professor universitário, que nós sabemos bem que não é coisa... Por acaso não é o caso de ser dos números, que eu até conheço, mas não é propriamente uma coisa que... Não é uma garantia. Não é garantia de coisíssima nenhuma. Qual é a diferença? O que é que mudou? É que a estupidez passou a ser viral. Também não tem nada a ver com o politicamente correto. Tudo passou a ser viral. Tudo. Também a estupidez. E, portanto, nós temos
coisas que não teriam qualquer importância, já aconteciam, eram ditas no café, quer de um lado, quer do outro, ganham o registro, se fores buscar coisas que leste na internet. Também, não, deixa-me dizer, não é a mesma coisa que lês num artigo, ou dizer numa aula, não é, porque as coisas têm contextos, também têm contextos para aí. Ou seja, o escrever uma coisa num tweet, ou escrever uma coisa num artigo, também tem contexto, que é o contexto do estatuto em que a coisa é escrita. Eu, pelo menos para mim, tem, e não dou a mesma importância a uma coisa que é escrita num tweet do que dou num artigo de jornal. Porque, da mesma maneira que quem o diz não é indiferente, onde o diz não é indiferente, eu sei o contexto em que escrevem coisas em tweets e o contexto em que escrevem coisas em artigos de jornal e, portanto, dou também aí o contexto conta. Sobre o humor, que não é a minha praia, há uma coisa só que não aceito, que é a ideia de que o humor não tem poder. Eu sei que é um exercício sempre difícil para o próprio avaliar o seu poder. É sempre um exercício difícil. E ainda mais se isso implica uma avaliação ética ou política do seu trabalho, como fazer essa avaliação e não se tornar panfletário. Ou seja, é sempre um exercício difícil. Agora, é evidente que de formas diferentes, quem tem espaço público, hipermediatizado, tem, por exemplo, poder, até um poder que não o quer usar. Ou seja, tu tens, tu mais, um poder de destruir uma pessoa, destruir a sua imagem pública, não é destruí-la pessoalmente, mas até pode destruir pessoalmente. Tu não é esse o teu objetivo, não é destruir, evidentemente, uma pessoa. Nós, uma das coisas com as quais geralmente não lidamos é que efeito tiveram as nossas palavras no cotidiano daquela pessoa. No cotidiano, no dia-a-dia, que vai ao café, que vai ao não sei. Por exemplo, evidentemente que nenhum de nós tem a possibilidade de destruir o Costa, que está todos os dias na televisão. Mas, provavelmente, se for uma pessoa que apareceu aquela vez que foi tema e nunca mais apareceu, toda a sua visibilidade pública resumiu-se àquele momento, que se colará, provavelmente, em alguns casos, durante anos à sua imagem. Quer isto dizer, não deves fazer piadas sobre pessoas que não aparecem. Não é isso que eu acho. Estou a dizer que a utilização do poder implica sempre a consciência de que esse poder existe. E depois, uma ponderação permanente que todos fazemos, seja no humor, seja no discurso mais sério, claro, de formas diferentes, os contextos são diferentes, as coisas são diferentes, mas eles existem sempre. Eu, por exemplo, concordo com uma coisa que tu dizes aqui no livro, que o humor viola tabus, sempre o fez. Eu, por acaso, acho que grande parte do humor que se faz são piadas com séculos, sobretudo nos seus objetos. Não vou dizer alvos, porque eu também não gosto do termo. Que confirmam tabus. As coisas que a maior parte das pessoas mais se riem são coisas que confirmam tabus, que confirmam preconceitos. Não é das coisas que mais se ri contigo, é as piadas do cotidiano. Geralmente são sobre as pessoas sobre as quais sempre foram. Eu não acho, e essa provavelmente é uma coisa que eu, por exemplo, e as pessoas são livres na reação de não achar isso interessante. E dizê-lo. Não é nenhum pecado dizer, eu não acho isto interessante. Como um exercício criativo, como humor, faz parte do direito que as pessoas têm. E eu acho que a comédia, a arte, a literatura, etc., não têm de ser coisas. Esta é, aliás, uma guerra que eu tenho há muito tempo, até mais com o meu espaço político. Não tem de ser coisas. Agora, tem de estar disponível para receber como reação o riso ou o incómodo. Porque há uma coisa que nós não podemos controlar. Nós não podemos ter um efeito, por exemplo, de lidar com os tabus e depois queremos controlar que reação existe. A reação, que não inclui, evidentemente, ponho aí de fora, nem sequer vou debater isso, qualquer tipo de forma de violência, coação, etc. Portanto, ponho isso de fora, não ponho isso de fora, estive, aliás, até com todos os exemplos que tu disseste, escrevi sobre o assunto ativamente, incluindo, sobretudo, sobre o caso dos Oscars, onde havia demasiada gente a defender coisas absolutamente indefensáveis. Isso não implica que, fora disso, eu não só acho as reações legítimas como interessantes. Eu acho que a Joana Marques é, provavelmente, neste momento, das pessoas mais corajosas do espaço público. Gosto, ouço, acho que todos os dias, o podcast dela, e não é só, e já fui vítima, só por assim dizer, do próprio. Pois foste. Aliás, foi quando eu percebi que tinha chegado a um estatuto, pronto, já sou, tive para mandar à minha mãe a dizer, já sou um homenzinho. E é muito corajosa. E eu acho, se queres que eu te diga, bom sinal, que o Cedas Nunes, não interessa se é o Cedas Nunes que escreve isso, porque a reação não é só o riso.
A reação, ela é corajosa porque cria incómodo. Isso é bom, isso é natural das sociedades democráticas. Haver umas pessoas que se riem e outras que acham aquilo inaceitável. É bom. A Joana Marques, ao ler isso, deve se sentir contente. Não é? Não vou aqui citar, por exemplo, vou citar, não faz mal. O Sinal de Cortes. Eu não gosto daquilo. E não gosto daquilo por uma razão, acho que o único efeito, aquilo tem como única função chocar sem... Ok, choquei. Fiquei contente porque choquei. Isso parece-me pouco. Parece-me exibicionista. Nunca reagi sequer a nada que choquei. Se eu acho aquilo pouco e pouco interessante, não reajo, não é? Já em algumas coisas que a Joana Marques fez, me perguntei. E o efeito disto para a pessoa. Eu até acho, se calhar, normal que ela não se pergunte. Eu perguntei porque é uma coisa que eu penso bastante. Acho interessante, eu não subscrevo nada do que tu citaste do Cedas Nunes, como é evidente em relação à Joana Marques. Mas eu acho que também há um certo incómodo de quem provoca o choque, mexe em tabus com os efeitos. Só diz que somos uma sociedade democrática. É esse tipo de reações. Eu vou terminar, porque também já me estou a prolongar muito, depois hei de querer dizer umas coisas mais à frente. É exatamente da mesma maneira, é que eu mesmo termino, que eu acho que a comédia, a arte e a literatura não têm de ser coisas. A reação à comédia também não tem que ser coisas. Também não tem que ser o riso. Também não tem que ser o agrado. E eu sinto, não é em ti, Ricardo, eu sinto até em mim, se quiseres. Uma das coisas que acontece é que todas as pessoas que estão no espaço público, e depois de formas diferentes conforme aquilo que fazem, gostam evidentemente do efeito que têm, porque elas não o faziam, iam fazer outras coisas, e gostavam que na realidade aquilo fosse tudo bom. E portanto, para mim, enquanto vivermos numa sociedade, depois falaremos mais para a frente, eu hei de querer falar sobre o que é que eu acho que são as várias reações legítimas e ilegítimas e como é que isso se dá. Mas enquanto vivemos numa sociedade em que as reações, que têm o problema agora de serem virais, mas os teus vídeos, quando fazes uma piada sobre alguém, não sei se acompanhas, também se tornam virais. Portanto, é um negócio com dois lados. E eu sinto que muitas vezes, e até sinto em mim muitas vezes, que era porreiro que isto só tivesse a parte boa. E tem a parte má, e a parte má é de uma sociedade que é para o mal e para o bem, e eu sobre as redes sociais não tenho nenhumas ilusões, mas tem há uma coisa boa, é que hoje as reações são democratizadas. Eu tenho todos os limites, não quero depois ficar aqui a discutir as redes sociais, porque depois vou desdizer tudo o que estou aqui a dizer sobre este assunto, mas o que eu quero dizer é o princípio geral. Há mais pessoas a reagir às coisas. E isso é incómodo. Deixa-me só dizer uma coisa antes de falares, Ricardo, até porque é provável que queiras comentar isto. O que tu dizes faz sentido, mas não há... Muitas vezes quando a pessoa critica o que está a passar atualmente é que há uma mudança na intensidade da reação, mas há também uma mudança no tipo de reação. E é um tipo de reação que pode ter efeitos sociais, enfim, nestas coisas do terreno imaterial. Mas para dar um exemplo no âmbito do humor, eu sou um grande fã do Seinfeld, da série de televisão. Acho que para mim é a melhor série daquele tipo de sempre, que ainda não foi batida, não sei se tu concordas. E várias vezes estou sempre a rever aquilo, estas coisas, já vi capaz 50 vezes e várias vezes acontece ver um episódio e pensar que é aquilo que nós já todos pensámos várias vezes, isto não podia ser feito hoje. Podia. Não, há várias coisas que não podia. E queres um exemplo concreto? Há um episódio que se tornou muito conhecido, que foi, não terá sido o primeiro, mas foi das primeiras vezes que a homossexualidade foi abordada em prime time na televisão. E o episódio é todo, há uma confusão com dois dos personagens principais serem gays. E eu estou sempre a dizer, não somos. E depois dizem, não que haja qualquer problema com isso. E a piada é sempre à volta disso. E na altura eles ganharam, foi um bocadinho como o Ricardo ganhou o prémio William, na altura eles ganharam, não foi? Eles ganharam até um prémio por terem feito no fundo, aquele serviço a favor da causa. Hoje em dia o episódio é visto como homofóbico. Porque precisamente está a perpetuar esse estereótipo, não é? Mas não quer dizer que não pudessem. Ou seja, sim... Bom, quer dizer, não é proibido. Não é proibido. Não sei se viste o último coisa do Ricky Gervais. Ele toca nesses assuntos todos. Claro, qual é a diferença? Mas não estava no HBO, ou lá o que era. Mas ele sente... Mas podia estar. Ele sente a necessidade, eu não vou tomar muito tempo, mas ele sentiu a necessidade, para mim ela é excessiva e que acaba por estragar um bocadinho aquilo, de estar permanentemente a fazer um meta-humor, ou seja, permanentemente a falar do que ele próprio está a fazer e das reações que existem àquilo. Ele sente essa necessidade exatamente porquê? Porque as reações hoje são muito mais intensas por causa da viralidade. Isso é um problema na política, é um problema no humor, é um problema em imensas coisas que nós estamos permanentemente a falar. Agora, não é especificamente ser politicamente correto. Eu
que publico todos os dias texto, que não vou aqui desenvolver, criei regras para a publicação dos meus textos nas redes sociais, incluindo nas redes sociais, que não sou eu que giro, porque, como deves imaginar, não são os militantes do politicamente correto que me têm propriamente como alvo, e sofro de difamação, ameaças, e é de uma intensidade bastante grande, devo dizer, em alguns momentos bastante difícil, e isso é uma realidade que ultrapassa o politicamente correto. Mas por isso é que eu fazia aquela separação inicial. Mas exatamente, isso tem a ver com as redes sociais, com a viralidade, sim, isso existe, e portanto também se sente nesse tipo de... Eu não preciso de recordar que eu, numa rede social, fui chamado por uma deputada, disse que eu estava próximo da extrema-direita, portanto não preciso de explicar, desenvolver muito sobre como... Tu passaste a usar isso como um distintivo, não é? Não uso como distintivo. Desculpa, Ricardo. Ora bem, há duas ou três coisas só rápidas que são, para depois irmos ao essencial, que é... Primeiro, em relação às palavras serem só palavras, eu nunca disse isso. Eu não digo as palavras são só palavras. O que eu digo é as palavras são palavras. Não são ações, são palavras. Mas não há um contínuo? Não há um contínuo. Há um julgamento muito célebre de uns dois desgraçados na União Soviética que são julgados por causa dos livros que publicaram. E um deles diz o seguinte, aliás, citando o narrador do livro pelo qual está a ser julgado. Ele diz, isto é, quando a gente começa a aprender a literatura, é a primeira coisa que a gente tem de aprender. Uma palavra não é uma ação, um desenho não é a realidade, a personagem não é o autor, isto é o beabá. Se a gente não sabe o beabá, estamos tramados. Claro que não lhe valeu de nada e foi para o gulag, como é óbvio. Essa postura, reparem, as feministas, a palavra de ordem das feministas no princípio do século XX era queremos ações, não palavras. Deeds, not words. Exato, porque são diferentes. São diferentes. E, portanto, a questão é essa. Quando a gente começa a dizer que umas são as outras, isso é uma postura, de facto, autoritária. É uma postura autoritária. Não é por acaso que isto acontece nesse tipo de regimes. Só, rapidamente, em relação ao poder do humor, eu não digo que o humor não tem poder nenhum. Eu digo que o humor não tem o poder que as pessoas acham que ele tem. A seguir ao referendo do aborto, o Miguel Sousa Tavares escreveu um texto a dizer assim, o sketch que nós fizemos foi a mais devastadora e poderosa arma de sátira política que eu já vi e eles ganharam o referendo com aquilo. A pessoa sobre a qual o sketch era, a pessoa cuja credibilidade eu destruí a ponto de ganhar um referendo nacional, ficou de tal forma na lama que hoje é Presidente da República. Há duas questões aqui, duas questões. A primeira é, quando o Miguel Sousa Tavares diz que eu ganhei o referendo, porque durante 1 minuto e 55 segundos disse pode-se fazer, mas é proibido. Bom, quando ele diz isso, ele apoia essa impressão dele nos seguintes factos. Zero. Nenhum. É impossível, aliás, avaliar. Não foi uma estreia de Miguel Sousa Tavares? Não foi uma estreia de Miguel Sousa Tavares a inventar. As pessoas que atribuem ao humor um poder desmesurado é uma alegação extraordinária. Por isso tem que ser provada, não é? Não são capazes de aprovar, é muito simples. Não é possível dizer assim, olha, o Marcelo tinha uma popularidade de 90% às 9h30 e às 9h35 tinha de 5%. Ninguém fez esse estudo, é impossível de fazer. Os estudos o que indicam é o contrário. Os estudos indicam que as coisas quando saem da boca de pessoas como eu, as pessoas que os ouvem, até podem estar muitas pessoas a ouvir. O programa que eu faço ao domingo à noite é o mais visto da televisão portuguesa. Apenas atrás do Benfica, e ainda bem, ficava até ofendido. Jogos de futebol em geral. Estou por ti. Contra o Benfica. A questão é, as pessoas juntam-se para ver aquilo e sabem que o que sai da minha boca é dito por um humorista. Ou seja, as coisas que saem da boca do Marcos Mendes 15 minutos antes têm outro peso, têm outro valor. Isso é óbvio, o estudo indica isso, que é uma coisa óbvia. Chama-se, dizem as pessoas que fizeram esse estudo, chamam-lhe discounting Q. Significa em português, as pessoas dão um desconto àquilo que eu digo. Se calhar riem-se muito e dizem, mas este tipo é um palerma, é um palhaço. Ele está a dizer piadas, ele não está a sério. Isso é fundamental. E, portanto, a questão do contexto é de facto importante. E eu não vou entrar na discussão do isso é politicamente correto ou não é. Depende da nossa discussão, da nossa definição de politicamente correto. Há pessoas que dizem assim, não, politicamente correto é só boa educação. Lamento, é a sua definição de politicamente correto. Não é a minha, não é de nenhuma bibliografia que eu tenha lido sobre politicamente correto e não é a impressão geral que a gente tem. Aliás, a impressão geral
daquilo, quando se fala de politicamente correto, sim, o contexto é central. Central! Uma pessoa ignorar o contexto é central na questão do politicamente correto, digo eu, para aquilo que é o entendimento geral de politicamente correto. Deixem-me dar-vos um exemplo. Reparem, isto é a capa do Diário de Notícias, não é? É um jornal mainstream, é a capa do Diário de Notícias. Diz assim: a obsessão pelo politicamente correto já põe em causa livros, quadros e espetáculos. Porquê é que a obsessão pelo politicamente correto põe em causa livros, quadros e espetáculos? Não é por causa da boa educação. Este quadro é mal educado. Não é isso. É por causa do contexto. Porque o que está no centro do politicamente correto é a minha definição. Podemos falar de outra maneira. O que podemos dizer, no centro da sensibilidade atual está a questão da ofensa. Está a ideia de que ofender causa dano. E, portanto, como estes livros, quadros e espetáculos ofendem, isso causa dano e por isso têm de sair. E só causa dano porque as pessoas ignoram o contexto. Eu posso dar inúmeros exemplos, inúmeros casos assim. Eu não sei se conhecem uma parte de um filme dos Monty Python em que eles estão prestes a apedrejar uma pessoa que violou o segundo mandamento, que é: não dirás o meu nome em vão. E, portanto, essa pessoa disse Jehovah. E o tipo que está a organizar a cerimónia diz: e, portanto, este tipo disse Jehovah e leva uma pedrada. E ele: quem é que mandou uma pedrada? Eles dizem: a ti porque tu disseste Jehovah. E a pessoa que explica isso leva uma pedrada, porque também disse Jehovah. E assim sucessivamente. Ora, isso acontece hoje. Por exemplo, no outro dia, um jornalista do Washington Post, famoso durante a pandemia por ser das vozes mais sensatas no início da pandemia, foi numa visita de estudo com os adolescentes, para o Peru, acho eu. E os miúdos puseram-lhe uma pergunta, que era: uma colega nossa teve um problema nas redes sociais porque ela usou aquilo que nos Estados Unidos se chama a N-word. E o homem pergunta-lhes: mas ela usou, por exemplo, numa canção ou chamou nigger a alguém? E ele disse como eu disse agora. Articulou a palavra, chamou nigger a alguém. E como ele articulou a palavra, abateu-se sobre ele uma tempestade que levou ao seu despedimento, à sua saída do jornal. Ou seja, entende-se que não interessa o contexto, não interessa se ele está a chamar aquilo a alguém ou se está a citar. Na Netflix aconteceu a mesma coisa. Numa reunião de diretores, há um diretor que manifesta a seguinte preocupação: temos um problema, porque no armazém há um empregado que chama nigger aos outros. E eles: tu disseste também, rua. E pronto, manifestar preocupação pela articulação da palavra nigger é em si mesmo um delito. Porquê? Porque a contextualização saiu. É esse o problema. Eu não sei se conhecem o calvário de um senhor que era comentador de ténis na Austrália. Levou anos. Ele disse assim, a propósito de um jogo de ténis entre a Venus Williams e uma adversária: a Venus Williams ligou agora o fator guerrilha. Está a jogar ténis de guerrilha, é uma expressão de ténis. Houve um anúncio muito conhecido com o André Agassi chamado ténis de guerrilha. E ele foi despedido. Porquê? Porque guerrilha em inglês diz-se gorilla, que é parecido com gorila. A palavra não é... Ele não articulou a palavra. Articulou uma palavra que é parecida com a palavra. No meu tempo, isto era fácil de explicar. Era: disseste gorila? Não, disse guerrilha. Ah, bom. Agora não dá. Porque o contexto não existe. Sobre a Joana Marques, eu ainda sou do tempo. Porquê é que eu acho que isto é significativo? Acho que é significativo que sejam estas pessoas, estes jornalistas, este sociólogo, estas pessoas, todas do mesmo quadrante político. Porque eu ainda sou do tempo em que a beata Rádio Renascença se queixava do humor. E agora são outros beatos ainda maiores que se queixam do humor da beata Rádio Renascença. Eu acho isso significativo, acho hilariante. Hilariante. Até porque são pessoas que votam como eu. Portanto, é isso. É isso que me... Reparem, é que eu conheço a conversa deles, porque eu andei em colégios de padres. Eu conheço esta conversa. Eu cresci a ouvir: ó menino, graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas. E pronto, agora... é só substituir. Estes novos sacerdotes substituem Deus por: ó menino, graças a pessoas racializadas, muitas, graças com pessoas... É só substituir. É exatamente a mesma disposição. O João Cedas Nunes sentava-se à conversa com o bibliotecário cego do livro do Humberto Eco e tinha uma conversa muito amigável, os dois. Vou dar um exemplo extremo, só por causa disto, só por causa desta questão que parece-me que é fundamental. É uma das nossas, acho eu, divergências. Sendo que eu não tenho nenhuma divergência em relação a isso. O Daniel diz assim: é bom que o João Cedas Nunes faça esta crítica. Eu não digo o contrário. Epá, quanto mais vozes, melhor. E agora, eu acho que quando a gente diverge é o seguinte:
eu acho que é lícito reagir à crítica. Pronto, é que a questão é, foste criticado, aceita-te e cala-te. Eu não acho que seja aí que aceita e Não cala. divides disso tudo. Pronto. Não, O segundo problema é revelador. É revelador de uma atitude em relação ao riso, de um ambiente geral em relação ao humor. Vou dar um exemplo extremo, vou terminar com isto. No outro dia, o comediante Jimmy Carr, é um inglês, lançou no dia de Natal, 25 de dezembro, de propósito, lançou no Netflix um especial chamado O Seu Material Mais Negro. Ele começa o espetáculo dizendo assim: meus amigos, eu vou dizer piadas sobre coisas terríveis que vos podem ter afetado a vocês e aos vossos amigos. Mas são piadas, não são as coisas terríveis. A certa altura do espetáculo ele diz o seguinte: quando se fala do Holocausto, toda a gente refere o facto dos nazis terem dizimado 6 milhões de judeus. Mas nunca ninguém diz que eles também mataram 500 mil de ciganos. E nunca ninguém fala nisso, porque nunca ninguém quer falar dos pontos positivos. Duas deputadas do Partido Trabalhista, uma pôs no Twitter: a piada, entre aspas, de Jimmy Carr é repugnante para além do dizível. Intimo a Netflix a tirar este material grotesco. Outra deputada do Partido Trabalhista escreveu à Netflix, no papel timbrado do Parlamento inglês, a dizer: apelo à Netflix para que retire este material. Ora, isto não são exatamente críticas. Apelar à retirada não é bem criticar. Apelar à retirada é outra coisa. Quando quem apela à retirada são deputados a escrever no papel timbrado do Parlamento, reparem, porque é que eu fico sempre muito espantado quando o Daniel vai encontrar o lado medicinal deste tipo de reação? Porque eu não me lembro dele ter visto isso quando, a propósito da última ceia, a Igreja, o líder da oposição, disseram, vou citar: vejo com preocupação que mensagens ofensivas para os católicos possam estar na televisão. Atenção, também não aconteceu nada ao Herman. Aconteceu, aquilo não passou. Passou. Não, passou depois. Primeiro começou por sair. Nada. O sketch da última ceia passou na altura em que devia ter passado. Há uma confusão muito grande. Anos antes, o sketch da Rainha Santa não passou. No que diz respeito à última ceia, é exatamente igual ao que eu estou a descrever. O sketch da última ceia passou quando devia ter passado. A seguir, a Igreja e o líder da oposição, que era o atual Presidente da República, disseram que viam com preocupação e que isto não pode ser e não sei o quê. E nós dissemos: lamento, mas o Herman tem todo o direito a dizer uma coisa que é potencialmente ofensiva para uma série de pessoas. Dissemos isso. Porque é que tu não me vês, porque eu nunca me viste apoiar qualquer tipo desse tipo de suspenda, tiro, nunca. E fui solidário várias vezes com pessoas com as quais não concordo. Umas terem sido mais, outras terem sido menos, mas fui sempre. Vejo-te a dizer. Até se bem te lembras, entrevistei, depois de um caso semelhante, o Jaime Nogueira Pinto, quando houve na faculdade, aquilo teve várias versões, depois fui entrevistá-lo sobre exatamente o mesmo assunto. Dei, aliás, plataforma depois de lhe a terem tirado. Portanto, e não deve haver muitas pessoas mais distantes de mim do que o Jaime Nogueira Pinto. Vejo-te a dizer duas coisas. Vejo-te a dizer que o problema de pessoas como eu são as críticas, e vejo-te a dizer que... Eu disse como eu. Disse como tu e como eu. Ok, mas vejo-te a dizer que o que nós temos agora, que é novo e que é bom, é que pessoas que não falavam antes têm agora voz e podem fazer as críticas que entendem. Ora, dizer, como estas deputadas disseram, que a piada do Jimmy Carr é racista, é uma opinião. É legítimo exprimi-la. Eu acho que é legítimo dizer: a senhora não sabe interpretar um texto. Quem acha que o Jimmy Carr, no palco daquele espetáculo, reparem no contexto, é um comediante no palco de um espetáculo, à frente dele tem uma plateia de pessoas que pagaram bilhete para ver um comediante a falar. Se elas acham que quando ele está a dizer aquilo, ele acredita de facto que é positivo matar 500 mil de ciganos, elas não percebem o que estão a ouvir. O que aquela piada significa não é eu acho
muito bom matar 500 mil de ciganos. Assim como o panfleto que foi publicado pelo Jonathan Swift em 1729 na Irlanda, não significa, como ele diz lá, que a solução para a fome na Irlanda é os pobres darem os seus filhos de 1 ano a comer aos ricos porque os bebés são um petisco no forno. Ele não está a incentivar o canibalismo. Está tanto como o Jimmy Carr está a dizer que matar ciganos é positivo. E, portanto, dizer que aquela piada é racista não é uma opinião nova que vem enriquecer muito a nossa sociedade. É uma opinião legítima. Assim, se alguém disser assim, este livro do Essa de Queiroz é um péssimo livro sobre a civilização maia. A gente diz, a senhora não sabe ler os maias. Não sabe ler os maias. Eu não vou dizer, é que é uma opinião que é muito enriquecedora para a nossa discussão, não é? É de uma pessoa que não sabe o que está a ler. E eu acho legítimo que a gente reaja a essa. E mais, e se começamos a assistir a fenómenos como, por causa de opiniões desse tipo, os maias saem do... Vamos supor que os maias saíam da lista de livros obrigatórios por causa de opiniões deste tipo. Eu acho que a gente devia dizer, assim como nos Estados Unidos estão a sair das listas de livros de leitura, o To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, e o Huckleberry Finn, do Mark Twain, porque há pessoas que veem lá personagens a dizer coisas muito feias. Claro que dizem coisas muito feias. É difícil denunciar racismo sem mostrar racismo. Portanto, as pessoas que interpretam aquilo como ofensivo e por isso, por ser ofensivo, tem de sair, eu não acho que estejam a enriquecer o debate. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Mas eu acho que, desculpa Daniel, só antes de falares, porque um dos meus objetivos é tentar esclarecer o ponto em que vocês divergem, e eu acho que vocês e não só, grande parte do debate, diverge precisamente aqui, que é, não é nas ideias, que nós podemos considerar mais ou menos tapafúrdias, é no peso social que elas vão ganhando, numa vanguarda, e a história mostra-nos que uma vanguarda, mesmo pequena, coesa, consegue fazer muito, não é? E é essa vanguarda conseguir, em alguns casos, cancelar, mas aí, o seu dono, Daniel, não me parece que discorde, onde o terreno está mais movediço é quando essa vanguarda não cancela explicitamente, mas consegue, ou, lá está, criar os incentivos para os tipos da Netflix não tirarem o programa, portanto, na verdade, não foi a vanguarda que cancelou, mas criou determinado tipo de ambiente, ou, no limite, fazer com que as pessoas deixem de falar, deixem de produzir determinados conteúdos, não é? Parece-me que é aí que vocês divergem, que é quando essa ideia, pela escala que ela ganha, e não simplesmente por ela existir, porque ideias patetas toda a gente tem, não é? Eu próprio, não sei quanto a vocês, mas eu próprio tenho várias diariamente. O problema é ela ganhar escala suficiente para ter este impacto, que às vezes é cancelar, e depois entramos em terrenos mais movediços, que já não é cancelar, é criar um determinado estado de espírito que leva a que se cancele, ou determinadas coisas não serem feitas, ou as pessoas deixarem de falar. Mas isso é, mais uma vez, resulta de um problema que se aplica a tudo. Mas tu achas, desculpa, mas tu não achas que é... Há a questão das redes sociais, mas nós vivemos num mas é que eu acho que tem tudo a ver. Mas há uma componente que não é só das redes sociais. Acho que não tem. Ou seja, é esta visão, não é? Deixa-me só... Porque é que eu acho que a diferença é as redes sociais? Bem, por acaso, vou só aqui fazer um parênteses, se calhar vou-me arrepender de o fazer, mas vou fazê-lo. A curiosidade, a única coisa que achei interessante sobre a piada dos ciganos a debater, não era, evidentemente, fazer a análise da piada, porque para mim ela é evidente, é se ele se sentiria à vontade para fazer piada ao contrário. E isso é interessante, para perceber se não somos, mesmo os humoristas, não fazem a escolha dos riscos que correm, ou seja, fazer a piada em que o erro, ou a coisa boa, fosse os judeus e não os ciganos, sobretudo nos Estados Unidos. Desculpa, mas é igual, por acaso é igual. Inglaterra e Estados Unidos, do ponto de vista da reação à questão antissemita, que é, ao contrário das outras, absolutamente consensual do ponto de vista político. É a única que uma parte até da extrema-direita, já a extrema-direita brasileira, por exemplo, e até a norte-americana, incorporou para si própria. Recentemente e por razões bastante interesseiras, mas não interessa. O que aqui tem é nós percebermos que os humoristas não são pessoas que aterraram neste contexto, todos nós. Aliás, eu não acho que haja sido uma tão grande diferença, pois é se todos nós não estamos condicionados e depois escolhemos dentro dos vários contextos possíveis. Eu posso dizer porque é que ele fez a piada assim e não ao contrário. Sim. Há
Schindler's List. Quantos filmes sobre o Holocausto? Sim, sim. Estava na cabeça das pessoas, eram os judeus, claro. Exatamente. Eu percebi o sentido. Há zero sobre os ciganos. Eu percebi o sentido da... A piada significa... Não estou a dizer... a piada não se trata... O racismo não está em causa. Não percebeste a minha questão. Eu percebi a tua questão. A questão é... Eu se ele percebo o invertesse... sentido da piada e provavelmente ao contrário não funcionaria. Não funcionaria. Não é só isso por causa disso. Não é isso que eu estou a perguntar. Esquece agora o conteúdo. Por isso é que eu pedi para esquecer o conteúdo da piada. Se ele conseguiria fazer uma coisa dessa violência... Sim, por acaso, acho. Mas é mais perigoso. E sabes que é mais perigoso. Mas isto não é a coisa mais importante. Devo dizer que eu queria falar um bocadinho sobre o excesso. Eu acredito um bocadinho no pêndulo, nestas coisas. Nós podemos escolher, das feministas dos anos 60, elas terem queimado sutiãs. Nós podemos escolher da luta antirracista alguns discursos, ou do mesmo período, aliás, alguns discursos segregacionistas, por exemplo, das panteras, aliás, num período específico. Eu, por exemplo, em tudo isto que está a acontecer, e agora não me estou a concentrar na questão neste movimento geral que mete muita coisa, coisas que até me assustam, já perdi a quantidade de textos que escrevi sobre os riscos do Me Too, por exemplo, sobre os perigos do Me Too, sobre o que o Me Too traz de perigoso. Eu, aliás, passo a vida a pisar gelo fino neste tipo de assuntos, mas escolho, apesar de tudo, quando tento olhar na medida do possível um pouco mais de cima, perceber que há um número inacreditável de pessoas que eram invisíveis no espaço público e que deixaram de estar excluídas do espaço público, e isso é, em geral, como acontece sempre, desconfortável. Porque, de repente, coisas que pareciam óbvias, que não tinham problema, passaram a ter. Nós já sabíamos que tínhamos que reagir, que íamos ter a Igreja, o Herman já sabia que isso iria acontecer, porque a Igreja tinha poder. Não foram essas pessoas que mudaram, de repente, agora são eles que não. Eles não tinham a voz. E, portanto, como os católicos, há em todas as outras áreas pessoas que reagem, umas mais inteligentemente, outras mais estupidamente, umas mais agressivamente, outras não. A diferença é que fossem estúpidas ou inteligentes ou agressivas, não tinham voz. Nem umas, nem outras. E, de repente, têm. E até há... O argumento da boa educação vai um pouco em torno disso, não é? Pois, É, no fundo, uma revisão das ideias da boa educação. Aliás, a expressão boa educação, se bem me lembro, até foi do MEC, penso eu, do Miguel Esteves Cardoso, que não é propriamente um militante do politicamente correto, portanto foi uma interpretação muito, muito própria. Não, eu disse outra coisa. Eu utilizei a expressão politicamente correto explicando, eu acho é que há no discurso contra o politicamente correto, há uma parte do discurso, como tu também estás a falar sempre de uma parte do discurso, que na realidade faz esse discurso para defender a incivilidade. E, pronto, e contra esse eu reajo, porque eu não gosto de incivilidade em geral. Mas eu acho importante também perceber que há em grupos que estiveram toda a vida calados do ponto de vista público alguma explosão de liberdade. Que antes sentiam-se no dever de sorrir à centésima piada que ouviam no dia sobre gays e passaram a vida toda, desde que nasceram até morreram, a ouvir todos os dias piadas sobre gays, um momento em que legitimamente disseram, olha, eu não acho piada. Isto não impede, eu não só não devia dizer isto em público, em privado, porque eu também acho que há uma diferença entre o humor privado e o humor público, faz parte do contexto, sou capaz de mandar um tipo de piadas sobre gays. Aliás, a piada está exatamente aí. O facto, em privado, junto de pessoas que conheço bem, ser eu a mandar a piada. Há uma autoironia na própria piada de ser eu a mandá-la. Agora, aprendi neste período, que coisas que eu achava que, por exemplo, amigos meus homossexuais, ou negros, ou o que fosse, achavam graça, que afinal não achavam. E não achavam por estar especialmente ofendidos. Estavam cansados. Fartos de ouvir sempre as mesmas piadas. Há um momento que dizem, pá, já chega. És tu, é o Manel, é o António, não é? Desde manhã, desde que estou na escola. E essas pessoas de repente ganharam voz. E têm reações excessivas, como é natural nestes períodos, como foi natural na explosão do movimento feminista, como foi natural na explosão do movimento LGBT. Eu dou a isso, e se calhar podes achar que não dou a isso um desconto. Mais facilmente devo dizer que não é a Igreja Católica, que apesar de tudo teve 2000 anos, não é explosão nenhuma. Estão cá há 2000 anos que têm a voz. E portanto, eu não acho, por exemplo, que a reação, posso criticar de igual forma a reação do oprimido e do opressor de sempre. Mas não olho para as duas da mesma forma, porque consigo compreender uma à luz do contexto e outra à luz do contexto.
também aí o contexto é importante. Portanto, eu acho que basicamente há um grupo de pessoas que ganhou o direito à ofensa. E são novas e são muitas. E têm voz como não tinham. E isso, às vezes, também é cansativo. E não sofrerás mais do que eu em público. No privado, se calhar mesmo no meio, onde isso ainda é mais poderoso. Movediço. Eu lembro-me de trabalhar num sítio, não vou dizer qual, onde a minha sala era considerada, isto é a sala de chuto. Vocês entram aqui, fecham a porta e podem dizer o que quiserem. Eu também sinto esse incómodo. Agora, para além do incómodo, consigo tento olhar de longe e perceber que momento histórico é que eu estou a viver e que marca é que este movimento histórico. Pode deixar muitas. Eu, por exemplo, acho, e aí acompanho, e aí estou a falar de puritanismo mesmo, puritanismo sexual, eu acho que vivemos um tempo que não tem só a ver com o politicamente correto, tem a ver com coisas até bastante mais complexas, que é, por exemplo, a descorporização das relações entre as pessoas. Vivemos um recuo. Eu que toda a vida defendi a libertinagem como um horizonte cor-de-rosa, fico completamente incomodado com a ideia da obsessão em as pessoas quererem dizer o que são, em vez de dizerem eu sou um desorientado sexual, e venha o que vier, eu aproveito até ao fim da vida. Mas pronto, é a minha relação com isso e acho que há um recuo puritano. Tenho a esperança que esse recuo puritano resulte da ação-reação de que vive a história. E, portanto, olho com menos dramatismo. Deixa-me só, para não me perder muito. Eu quero falar, não é do politicamente correto, porque a expressão é demasiado movediça, portanto eu abandonei-a definitivamente, porque, de facto, quando as palavras começam a querer dizer coisas muito diferentes para as pessoas, se calhar, quer dizer que já não são operativas para o debate. Deixa-me só contar esta história, que é quase pueril, mas não sei se vocês acompanharam, que houve uma polémica pela pequena sereia ser negra. Pessoas que não as do politicamente correto disseram que aquilo era um sinal de politicamente correto, como toda a gente sabe, na realidade as sereias não são negras, não é? E, portanto, era o politicamente correto a impor às pessoas a negritude. Agora, o mais interessante nem é isso. Não sei se vocês viram, são vídeos, não sei da sua espontaneidade, mas acredito, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, da reação de miúdas negras a verem aquele vídeo e que são, a serem verdadeiras, espontâneas, são comoventes. Que é, de repente, aquelas miúdas, pela primeira vez na sua vida, veem alguém parecido com elas que corresponde a um herói, qualquer coisa de positivo. Porquê? Porque é uma coisa que também nós não sabemos. Nós, as pessoas que, vamos pôr a coisa assim, não é racializadas, não sei. As pessoas que geralmente se veem, toda a vida se viram reproduzidas no espaço público, nos heróis, etc. Não sabemos o que é crescer na invisibilidade de nós próprios. Não temos um espelho em lado nenhum que diga que nós somos mais do que a empregada, do que etc. E o que está a acontecer, por exemplo, nos desenhos animados, para quem tem crianças mais pequenas, não é o meu caso, portanto sei por versão indireta, é que nos desenhos animados aparecem mulheres, hoje em dia, heroínas fortes, as mulheres que são as heroínas, que são quem manda, que são quem decide, etc. Aparecem gays, aparecem negros, e isto é resultado do politicamente correto. Portanto, se calhar temos que começar a olhar para os dois, para aquilo a que chamamos politicamente correto. Que as coisas têm muitas vezes efeitos perversos e efeitos positivos. As palavras, as histórias, a religião, tudo isto transporta poder. Tudo que foi construído na história transporta a história do poder. E a história forjou relações de poder, forjou a linguagem, forjou os símbolos. Há quem ache que mudando a linguagem se mudam as relações de poder. Eu não acho. Mas acho que há uma relação dialética. Ou seja, eu não acho que esse para mim tem a ver com o fechamento até de alguns movimentos políticos que, percebendo a importância do simbólico, esqueceram da importância do real. Agora, há uma relação dialética entre a realidade e as palavras, a realidade e a sua representação. A representação da realidade muda a realidade. Estes miúdos que veem estes desenhos animados vão olhar para o seu próprio lugar de uma forma diferente. E estão a olhar, aliás. Nós ainda não nos apercebemos, em relação aos miúdos que hoje estão nas escolas mais novos, o generation gap com o qual vamos lidar. Nesse sentido, eu posso até pegar um exemplo oposto. Mais uma vez, um que me diz bastante. Porquê é que a palavra trabalhador, eu sou obcecado com este assunto, passou a ser a palavra colaborador? É uma relação dialética. Ela passou a ser colaborador
Porque na luta social destruiu-se a ideia de luta de classes, destruiu-se a ideia do trabalhador enquanto identidade e, portanto, o que ficou é a sua relação com o patrão, que colabora com ele. Porquê? Porque quem definiu a linguagem, quem conseguiu destruir, é quem tem a hegemonia da linguagem. Achas que isso é uma dialética também no sentido... Vou dizer que a dialética qual é? Ah. É que a utilização da expressão colaborador, ela própria aprofunda e ajuda a continuar a aprofundar o desaparecimento dessa autoidentificação enquanto trabalhador. Mas é um reconhecimento maior do que existia antes. Não, o que eu estou a dizer é... Não achas que é resultado dessa... Isto é fixe. Não, a relação dialética é isso. Tu não consegues dizer a dada altura o que é resultado de quê. Eu acho é que eu não utilizo a palavra colaborador, podia utilizar e dizer o que interessa é a luta no terreno. Mas é porque eu utilizo a palavra trabalhador, faz parte da luta do terreno. E essa é a minha discordância, provavelmente a mais importante neste assunto. Eu não acho que cada palavra seja uma trincheira, porque nós não vivemos a vida toda em trincheiras, mas as palavras também são trincheiras. Nas palavras faz-se luta política. Não quer dizer, como aliás em tudo, que eu tenha que passar o meu tempo todo a fazer luta política. Há quem ache que sim. E há quem ache que até no sexo se está a fazer luta política, na mais íntimo das coisas íntimas se está a fazer luta política. Não é o meu caso, não acho, estou longe disso, estou a léguas disso, sempre estive, até quando as lutas políticas e as imposições eram outras, sempre fui acusado de ser burguês quando era comunista. Agora, as palavras fazem parte da luta política. E para terminar, que já me alonguei brutalmente, quero só sobre o que é que eu acho legítimo como reação e como não reação. Há uma coisa em que eu acho que eu e o Ricardo, do que percebi até hoje, se estamos em desacordo, eu terei dúvidas numas coisas ou terá noutras, mas é em relação ao que é que deve ser a lei. Nunca detetei que tivéssemos qualquer desacordo nos 3 debates que tivemos, e acho que ao quarto já consigo ter alguma ideia sobre esse assunto. Eu sou, aliás, um defensor de leis bastante liberais no que toca à liberdade de expressão. Até porque sei, olha, pegando num exemplo, o Emmanuel Macron, à conta do discurso de ódio, queria transformar qualquer crítica a Israel como discurso antissemita. E, portanto, sei onde é que a coisa acaba, não é? Ou como também já vi pessoas a defender que apoiar a Rússia nesta guerra é discurso de ódio e, portanto, pronto. Não que eu apoie a Rússia, isto agora é o novo coisa, não que eu seja gay, não que eu apoie a Rússia. Não que eu seja gay, não que eu seja homofóbico. Não, gay, aquilo que tu dizias, não que eu seja gay, não que eu seja homofóbico. Não há nenhum problema. Juro que não apoio a Rússia, nem quando estou em privado apoio a Rússia. Mas, como eu acho, por exemplo, que as redes... Não vou entrar nesse debate, têm que ser espaços mediados. E têm que ser espaços mediados por uma razão. Eles não são distribuidores, são editores. A prova é que não há mamilos no Facebook. Portanto, quer dizer que decidiram editar, portanto é outro debate. Agora, há uma condição para uma lei liberal. É que o direito à reação é igualmente liberal. E se eu posso dizer tudo, não se pode limitar o que é dito de volta. Ou pelo menos na mesma proporção. Tem que ser. Por isso é que não é dar a facada, não é a mesma proporção. Ser banido não é a mesma proporção. Na mesma proporção. Mas, e aqui também talvez tenhamos uma diligência, isso inclui o direito a cancelar. Eu não sei o que é que queremos dizer com a palavra cancelar. Não é retirar do ar. É eu não dou plataforma, por exemplo. Tu não entrevistaste o André Ventura. Eu também não. Estamos os dois em igualdade de circunstâncias, aliás, no mesmo momento. Tu não deste plataforma e é um direito teu. Eu não dei plataforma e é um direito meu. Para mim, cancelar, e é até dizer, não deem plataforma. Faz parte da liberdade de expressão. Também não é indiferente quem o diz e quem o faz. Ou seja, eu nunca escrevi, nem sequer, aliás, vocês falam disso, penso eu, no caso da Fátima Bonifácio. Eu acho que o jornal podia não ter publicado aquele artigo. Os jornais têm linhas editoriais, não publicam tudo. E ela não era colunista permanente. Portanto, acho que os jornais têm todo o direito a não dar plataforma. A dizer, isto não está dentro da linha do jornal, ultrapassa as nossas, os jornais têm linhas editoriais, ultrapassa a minha linha editorial, eu não publico. Nunca, qualquer coisa que foi publicada não pode ser retirada. Isso para mim foi publicada, está lá, não pode ser retirada. Portanto, quando eu digo o cancelamento significa só isto, da mesma maneira que tu individualmente e eu individualmente, com incomensuravelmente mais poder do que outras pessoas que às vezes pedem se envolvem, temos o direito a dizer eu não dou plataforma, há pessoas que têm o direito, de uma forma coletiva, a dizer não deem plataforma. E isso
Se o cancelamento... Eu não gosto da cultura do cancelamento, para ficar aqui. A cultura. Estou a falar de uma coisa que é a solução para um combate político, é silenciar o outro. Eu vou-te dizer, eu só não entrevisto o André Ventura porque não tenho paciência. Resumo só isto. Eu não quero entrevistar uma pessoa em que eu não acredito numa palavra que está a dizer à minha frente, nada, é sincero nas suas convicções e me vai obrigar a gritar e vai gritar sobre mim. Portanto, basicamente, estou demasiado velho para isso. Se calhar é isso, é só isso. Não tive nenhum problema, como te disse, entrevistar o Jaime Nogueira Pinto, porque é uma pessoa civilizada, que não tem opiniões assim tão diferentes do André Ventura, mas tem outro registro. Eu sei, e com isto termino, que o problema do cancelamento é, mais uma vez, o ser viral. Mas voltamos sempre ao mesmo. Acontece. E essa também é a parte que nós escrevemos e dizemos. Também é viral. Ou seja, os supostos cancelados também são virais. E esta é, para mim, a dificuldade sempre neste debate, mesmo quando eu não gosto, e já senti imensas vezes. Mas nós participamos, quer eu, quer tu. Eu imagino, não sei, eu amanhã vou falar sobre o que disse o Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se tu vais fazer alguma coisa no domingo sobre o Marcelo Rebelo de Sousa. Tu. É provável. Vamos chubar uma semana inteira. Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República, não há problema. Mais uma vez, tem uma plataforma mais do que suficiente para se defender, não há problema. Mas imagina que ele não tinha o mesmo poder. Ao longo de uma semana, o que cada um de nós diz, mais os efeitos todos que isso tem nas redes sociais, em permanência, nós participamos, mesmo quando achamos que não, na viralidade deste tempo e de todas as polémicas. Na realidade, é quando somos nós, ou aqueles com quais nos identificamos, não tem que ser politicamente, identificamos no lugar em que elas estão, que isso nos incomoda mais. Dito isto, volto para terminar ao início, que é, só para não me esquecer daquela parte do que disse no início do que não gosto. Eu não gosto que a revolta se transforme no desconforto, tenha-se transformado no desconforto e no melindre, e a proposta política na indignação moral permanente. E isto não é só o politicamente correto. Hoje o debate político vive em permanente indignação moral e vazia, desde o debate sobre não vou aqui debater, das incompatibilidades, tudo. E isso não tem nada a ver com o politicamente correto. Todos os dias há uma indignação. Aliás, o Black Mirror, eu imagino que vocês viram o Black Mirror, aquela que cada dia escolhe há uma vítima da indignação, que é destruída, e na realidade a ideia é que morre, é uma espécie contei o fim da história. Mesmo no fim morre, é mesmo aquela... E é exatamente, esse é o tempo que vivemos, onde pessoas que defendem algumas coisas com as quais eu concordo, também participam desse tempo e se empenham nesse tempo. Não acho que sejam especialmente diferentes dos outros. Muito rapidamente, que estas pessoas querem se deitar, não é? Eu não convido André Ventura pela razão oposta à tua, é porque eu acredito nele. Eu acredito pelo menos quando ele diz que é diferente dos outros. Ele diz que é diferente dos outros e eu acredito. E como é diferente dos outros, eu não posso fazer aquele jogo que faço com os outros com ele. Eu não convidar André Ventura sou eu a exercer a minha liberdade, porque a minha liberdade é eu fazer o que quero e não fazer o que não quero. Não é eu ser obrigado a fazer o que outros querem que eu faça. Agora, no dia em que jornalistas, por exemplo, deixarem de convidar o Ventura para debates políticos, etc., eu vou defender o direito dele de estar lá. Por isso é que eu disse que o contexto conta muito. Exatamente. Nem todos podem fazer o mesmo. Eu não sou jornalista e, portanto, liberdade é uma pessoa fazer o que quer e não fazer o que não quer. Isto, no meu tempo, era incontroverso. Mas é um poder que tens, não é? Isso é certo, com certeza, mas é um poder. Agora, é tudo um poder, não é? É tudo um poder. A questão é saber qual é a dimensão do poder. Mais uma vez, a questão é, as pessoas acham que o humor é termostato. Eu acho que é mais termómetro. Ou seja, eu duvido que o humor tenha hipótese de controlar a temperatura. Mede, vai dizendo, olha este, olha aquele. Ricardo, desculpa só dizer, eu falei imenso, mas deixa-me só dizer, de fazer uma coisa. Tu há bocado disseste, porque não me lembrei de dizer isto. Que o teu efeito na campanha do aborto, eu não acho que tu tenhas destruído o Marcelo, mas destruíste o argumento do Marcelo. E de uma forma mais eficaz do que qualquer argumento. Às vezes o humor tem a capacidade de não destruir uma pessoa, mas de destruir um argumento, porque tem mais eficácia do que a troca de argumentos. Portanto, eu acho que destruíste, porque é que era aquela linha de campanha que eles tiveram que abandonar, porque tu destruíste. Agora não tenho tempo, mas posso dar inúmeros exemplos de casos em que o humor tenta fazer uma coisa e consegue o efeito contrário, até porque as pessoas veem aquilo. Por exemplo, o caso da eleição do Donald Trump, todos os humoristas americanos eram contra o Donald Trump.
comparações com Hitler todas as noites, tumba. É possível argumentar que eles obtiveram o efeito contrário. Mas, Ricardo, então, desculpa, já agora deixa-me perguntar outra coisa. Em relação ao efeito do humor prático no imediato sobre esse tipo de casos, eu acho que enfim, que a tua posição é bastante defensável. Mas o que normalmente há por trás desta visão é uma visão mais estrutural do humor, que tem que ver com aquilo que o Daniel falava há um bocadinho, que é, tipo, cresce, não é? Todos nós crescemos com piadas sobre gays, piadas sobre negros, piadas misóginas, todos nós crescemos com isso. Crescemos no sentido em que as dissemos também, não é? Nesse sentido, o humor tem inegavelmente esse papel, e não concordando eu com esta visão, desta nova visão politicamente correta... Mas eu não acho que as pessoas tenham que deixar de dizer piadas sobre homossexuais e sobre negros. Não, o meu ponto é esse, não é? Mas nós podemos reconhecer que o humor... Sendo tu um membro de uma minoria, o humor tem esse papel de instaurar essas estruturas, podemos chamar de estruturas de opressão, ou um termo mais leve que se quisermos, não é? Mas o humor tem esse papel, não é? Mais do que outras manifestações, que é muito insidioso, não é? Porque o humor... Um negro, quer dizer, cresce enquanto o único negro do grupo. Como é que ele se safa daquilo? Não é fácil, não é? Eu acabei de dar um exemplo de uma piada considerada racista, que eu acho que nem sequer tem a ver com racismo. Joga com a ideia de racismo. Claro, não do Jimmy Carr? A do Jimmy Carr, sim. Não é uma piada racista, lamento, sim. Não, claro, mas tu percebes, e, portanto, quando éramos miúdos, não é? Quando éramos miúdos, e não sei o quê, temos que ver que piadas são essas. Por exemplo, no Brasil, há uma série de piadas. No Brasil são sobre nós, no Alentejo, em Portugal são sobre alentejanos, nos Estados Unidos são sobre polacos. Por exemplo, há estudos que indicam que as piadas americanas sobre polacos só começaram a ser ditas 30 anos depois dos polacos estarem perfeitamente estabelecidos nos Estados Unidos. Ou seja, as piadas não eram um fator de discriminação, era um fator de tu agora fazes parte, tu agora estás connosco. É possível argumentar, por exemplo, eu fui fazer uns espetáculos com o Gregório do Vivier ao Brasil. Eu fiz de propósito para contar piadas de português. Eu disse, temos que levantar aqui uma questão, não é? Muito complicada, que é vocês andam a ofender o meu povo há imenso tempo. E a sala fica meio assim geladinha, porque eles sentem que contar piadas sobre portugueses é uma ofensa para nós. O que eu lhes fui dizer foi que não só eu conto as piadas deles, como sou capaz de justificar que o papel do português na piada está correto. Correto. Por exemplo, uma das piadas de português que eles contam é o português Jesus Cristo está naquela cena célebre da Bíblia e diz... Eles vão apedrejar a mulher adúltera e Jesus Cristo diz, quem nunca errou atira a primeira pedra. E o português pega numa pedra e pim, mesmo na testa da adúltera. E Jesus Cristo pergunta, tu nunca erraste? E o português diz, a esta distância não. Ora, é bem visto. Bem visto. De facto, o verbo errar tanto significa pecar como falhar o alvo. E, portanto, se o Messias quer ser bem entendido, seja mais específico. O português está a raciocinar, é um tipo de raciocínio, mas está correto. Se calhar em aramaico funcionava. Está correto, sim. E, portanto, eu, sinceramente, por exemplo, o Zizek, não sei se conhecem aquele filósofo esloveno chamado Zizek, que fala como o Daffy Duck, parece o Daffy Duck a falar. Ele diz uma coisa que não me custa acreditar, que é, ele diz que sempre que pessoas da antiga Jugoslávia, um croata, um sérvio, um esloveno se juntam, os primeiros 5 minutos são a contar anedotas uns sobre os outros. Sabes aquela do esloveno que fez não sei o quê? Sabes aquela do croata que não sei o quê? E isso é um sinal de intimidade e não não é para repelir. A questão, mais uma vez, é como é que a gente entende aquilo que uma piada é e aquilo que uma piada faz. Se a gente entende que é uma agressão, é uma coisa. Se a gente entende como, olha, o português nessa anedota por acaso tem razão, é outra. Eu acho que a questão é assim. Não sei se vocês têm cães. Não sei se já viram cães a brincar. Quem não tem cães, quando vê cães a brincar, diz eles estão à luta. Não estão, não. Estão a brincar. É tudo igual à luta. Mete dentes, mete barulho, o barulho da luta, os dentes, tudo igual. Só que é a brincar. As piadas são isso. São agressões a brincar. A agressão a brincar estimula a proximidade, não é o afastamento. A gente faz aos amigos, malandro. Quem olhar para esta cena e disser, deu-lhe um murro na cara, é estúpido, não percebe o que é que está a acontecer. Não percebe o que está a acontecer. Agora, em relação àquilo que o Daniel disse, o Daniel durante 5 minutos abandonou o politicamente correto. A seguir disse, politicamente correto tem coisas muito boas, como por exemplo, a pequena sereia ser negra, Se a gente atribuir isso ao politicamente correto, estou disponível para isso. Eu não, podemos chamar de outra coisa. Estou a dizer, o mesmo movimento que temos estado a fazer. A minha questão é a seguinte. Louvo esses progressos, critico os excessos. O Daniel louva esses progressos, desculpabiliza ou ignora os excessos. Porquê é que eu não ignoro, nem desculpabilizo, nem compreendo?
Porque acho que os excessos são contraproducentes. Ricardo, a questão não é o mesmo. A questão não é se desculpabilizas ou não desculpabilizas, é o que é que valorizas neste tempo. E eu escolho valorizar isto. Tudo bem, e eu escolho. E chama a atenção para os excessos. Eu escolho não ignorar que os excessos são contraproducentes. Porque ter um histérico a defender uma causa justa prejudica a causa justa. A gente vai ao Brasil e, neste momento, por exemplo, a palavra denegrir no Brasil é racista. Denegrir. Não há nada de racista na palavra denegrir. Por exemplo, o Gregório do Vivier contou-me que, na abertura de um comício do Lula, a senhora disse: estamos hoje aqui presentes para esclarecer alguns assuntos e para escurecer também. Para escurecer. Porque esclarecer é uma manifestação de racismo. A Joacine Catar Moreira, se bem se recordam, disse que o cartaz do Bloco, razões fortes, compromissos claros, disse já é tempo dos compromissos Ricardo, claros. Ricardo, como tu sabes, foram não sei quantas pessoas buscar não sei quantos títulos dela em que ela utilizava exatamente em que ela usava a palavra claro. E a minha questão é a seguinte: a luta contra o racismo é uma coisa séria e importantíssima. Começar a dizer que denegrir é racismo e esclarecer é racismo é estupidificar a luta, é ridicularizar o problema. É ridicularizar. A gente acha o racismo não é uma coisa séria. Mas olha que denegrir é racismo. Então peraí, então estamos a brincar. Essa é a questão. Aquilo é uma maneira de ridicularizar uma luta que é importantíssima. E, portanto, claro que quando existem esses excessos, eu digo, espera lá, isto é absurdo. Não é? É absurdo. A gente acha ou não acha que a sociedade deve haver igualdade de género? Sim, mas não é ridículo dizer: boa noite a todos e todas, estamos aqui reunidos e reunidas, estamos preocupados e preocupadas com a situação dos desempregados e desempregadas. É ridículo. É ridículo. É um problema que os linguistas entendem, chama-se o princípio da economia. É tal coisa. Ninguém diz auxiliar da ação educativa, se pode dizer contínuo. A gente pode dizer, não, mas é melhor dizer auxiliar da ação educativa, porque é melhor para o senhor, que é menos ofensivo e tudo. A vida dele fica na mesma. Na mesma. A mesma coisa. Eu também sou crítico quando eles dizem colaborador em vez de trabalhador e dizem downsizing em vez de despedimento. Eles não conseguem o objetivo, porque as pessoas vão para a rua na mesma. E não é por lhes dizerem... Não é verdade. As pessoas dizem, olha, fui despedido. Não há ninguém que saia a dizer assim, calma, não fui despedido, eu fui alvo de um downsizing. Qual é o problema aqui? Este entendimento baseia-se numa série de variações de uma coisa que os linguistas chamam a hipótese Sapir-Whorf. Erroneamente chamada Sapir-Whorf, porque o Sr. Sapir limitou-se a formular a hipótese e depois o Sr. Whorf é que fez tudo. A hipótese Sapir-Whorf diz o seguinte: é uma hipótese muito apelativa, muito sedutora, que é a maneira como nós falamos, a língua que nós falamos, condiciona ou até determina o nosso pensamento. E nós ficamos, impressionante. Ou seja, a maneira como a gente fala condiciona ou até determina o nosso pensamento. Qual é o problema da hipótese Sapir-Whorf? É que não é verdade. Não é verdade. E os linguistas têm demonstrado várias vezes que não é verdade. Quer dizer, há demonstrações que não é preciso ser linguista para a gente perceber. Que é, se isso fosse assim, como o Sr. Whorf diz, que a língua determina o pensamento, os ingleses pensavam de uma maneira, aliás, o que ele diz, os ingleses pensam de uma maneira, os portugueses pensam de outra. Ora, não só os portugueses pensam de maneiras diferentes entre uns e os outros, como há portugueses que pensam igual aos ingleses e vice-versa. Por exemplo, muitas das demonstrações que os Whorfianos, esse determinismo linguístico, eles dizem, reparem, está aqui a prova. Então, os esquimós, inuits, agora não se pode dizer esquimós, os inuits têm 100 palavras, eles disseram, começou em 20, 50, 100, na verdade os inuits têm mais palavras do que nós para neve, mas não têm tantas como se pensava que tinham, mas têm mais palavras do que nós para neve. Conclusão dos Whorfianos, estão a ver? Eles têm mais palavras do que nós para a neve. Por isso, a neve é muito mais importante para eles do que para nós. É o contrário. Como a neve é muito mais importante para eles do que para nós, porque eles contactam com a neve todos os dias, eles têm uma palavra para neve numa folha, neve no chão, neve no carro, neve no para-brisas. Para nós é tudo neve. Ou seja, é o contrário. A cultura é que determina a linguagem. Não é a linguagem que determina a cultura. As palavras não têm poderes mágicos. Essa ideia de que, se eu passar a chamar auxiliar da ação educativa ao contínuo, a vida dele vai melhorar, não é verdadeira. Não só não lhe vamos passar a chamar isso por causa do princípio da economia, como a vida dele não vai melhorar por causa disso. Por exemplo, há coisas que a gente percebe que é, por exemplo, na língua inglesa, eu digo, do you need help? A mesma frase, exatamente esta frase, para um amigo meu muito íntimo que eu trato por tu,
ou para o Presidente da República. Significa isto que as sociedades em que se fala inglês são muito igualitárias? Não, não significa. Na língua persa, não se distingue entre ele e ela. Não se distingue. Não há palavra para ele e ela. Significa que as sociedades que falam língua persa têm uma igualdade de género maravilhosa. Em princípio, sim. Quem vai ao Irão, ao Afeganistão e ao Tajiquistão, em princípio, contempla toda aquela identidade de género. E, portanto, é óbvio que quando eu vejo, primeiro, as pessoas partirem dessa base para dizer que é importantíssimo a gente passar a dizer boa tarde a todos e todas. Quando verifico que no Brasil eles já não dizem boa tarde a todos e todas porque já é inadmissível, o que é preciso agora fazer é dizer boa tarde a todos, todas e todes, com E. Quando se verifica que existe também aquilo a que os linguistas chamam a passadeira do eufemismo. A passadeira no sentido da passadeira do ginásio. Que é, reparem no seguinte, maneira de designar pessoas negras nos Estados Unidos. Primeiro, colored. Era colored. Segunda, negro. O Martin Luther King e o James Baldwin diziam negro. A seguir, black. A seguir, African American. Hoje, person of color. É assim que se diz hoje. Nenhuma destas palavras individualmente consideradas tem nenhum problema. Black, qual é o problema de black? White, black, não tem nenhum problema. African American, é ofensivo? Não percebo. Negro, é negro em português e em espanhol. Colored, qual é a diferença radical entre colored, que é inadmissível, e person of color, que é agora o apropriado? Mas as palavras vão mudando e a anterior não passa a ser desatualizada. Transforma-se numa abominação. Eu no outro dia vi um vídeo no YouTube em que o James Baldwin diz os problemas, the problems of the Negro, e o senhor que fez as legendas teve a caridade de pôr N, asterisco, asterisco, asterisco. Porque o Baldwin está a dizer uma coisa inadmissível, que é Negro. E, portanto, as palavras em si, todas essas, não têm nenhum problema. O problema é o costume, que é, há um determinado grupo de pessoas que passa por determinados problemas, a gente designa esse grupo com uma determinada palavra, os problemas contaminam a palavra, a gente muda a palavra que é para deixar de melindrar as pessoas e a palavra nova volta a ser contaminada. O contrário também dá. Sinceramente, a gente pode fazer a experiência. Mudamos e a partir de agora chama-se, os ministros passam-se a chamar cagalhão. E vocês vão ver que no espaço de 6 meses vão ouvir alguém a dizer com orgulho: o meu filho é cagalhão dos negócios estrangeiros. Não interessa. Toda a gente vai querer ser cagalhão dos negócios estrangeiros. Não tem esse poder. Primeiro cagalhão também? É que, por exemplo, atenção, primeiro cagalhão tudo, sempre. Reparem. Atenção, a questão não é que o que a gente diz, a maneira como a gente fala, não tenha nenhuma influência. Aliás, há resultados e são fascinantes. São mínimos, mas são fascinantes. Por exemplo, os neo-orfianos, que são um bocado mais calmos em relação aos efeitos da linguagem. Os neo, em geral. Sim. Geralmente é os pós, geralmente é melhor. Eles fizeram uns estudos que são fascinantes. Os estudos indicam o seguinte: há línguas como a nossa, em que a gente diz, estiveste à espera quanto tempo? Muito tempo. Muito é uma coisa de quantidade. Mas os ingleses referem-se a tempo como comprimento. I was waiting for a long time. Ou seja, o tempo, para o falante de inglês, é um comprimento, para nós é uma quantidade. E eles fizeram o seguinte teste. Pessoas que falam as línguas em que o tempo é uma quantidade são marginalmente melhores do que as outras a determinar quando é que um vasinho se vai encher de água. E as outras são marginalmente melhores do que nós a determinar quando é que um ponto vai daqui e chega aqui. É fascinante, mas é marginal e insignificante do ponto de vista daquilo que a linguagem faz. Eu só queria dizer uma coisa sobre isto, porque há pouco tempo a ver textos antigos meus, percebo que escrevo exatamente da mesma maneira que há 20 anos. Portanto, quer dizer que sou capaz de não ter sido muito influenciado por esta guerra da linguagem. A questão, para mim, é que as palavras também, mais uma vez, é o contexto. Quando se começam a ter discussões, e depois podem ser ridículas ou não ridículas, sobre as palavras, as pessoas inteligentes não estão a querer que tu passes a utilizar uma palavra de uma determinada maneira. Estão elas próprias a utilizar a palavra para te querer dizer qualquer coisa. A expressão racializado, que eu não uso,
As pessoas inteligentes não te querem obrigar a passar a utilizar racializado. Mas estão-te a querer dizer uma coisa quando utilizam a expressão racializado. Estão a querer dizer que um negro, um cigano, etc. são para o olhar da maioria, uma coisa e tu és nada. És branco, és uma pessoa normal. Pronto. Nada contra isso. Pronto. Portanto, não, mas é que exatamente... Quando se pretende impor uma nova ortodoxia... Ricardo, mais uma vez, isto é uma opção. Eu decido, nós podemos sempre, em qualquer discussão, olhar para o que há de ridículo num debate ou o que há de interessante nesse debate. Eu decido ignorar, não decido ignorar, já me irritei imensas vezes, até já escrevi, decido não me concentrar no que é ridículo, até porque, em geral, o ridículo é eterno no sentido que continuará sempre a ser ridículo, mas é passageiro, vamos mudando de ridículo. Sabes qual é a minha profissão? Sei. Quando tu dizes, eu decido não me concentrar no que é ridículo, claro. Eu acredito. Mas sabes o que é que eu faço? Não, mas para as minhas filhas comerem. Eu sei. É um excesso. Claro. E sabes que não é isso que eu faço, portanto, sou eu que estou a falar, portanto, estou a falar do que eu decido. E eu não utilizo a expressão racializado, não utilizo nem em textos, nem de forma nenhuma, até porque também decido que estou a falar para um público mais que não percebe o contexto. Compreendo perfeitamente e até acho bem que ativistas antirracistas utilizem a expressão racializado porque nos estão a querer sublinhar uma coisa que para nós é invisível. É que nós não somos brancos. É mentira. Nós não somos brancos porque ninguém fala, aliás, a expressão para perceber que pegarem coisinhas, qualquer Mamadou foi praticamente morto porque disse uma coisa que era relativamente óbvia quando disse que queremos matar o homem branco e não estava a falar de matar o homem branco. E, portanto, decidem dizer, meus amigos, os brancos não existem porque os brancos é o que existe é sempre o outro, o minoritário, etc., o negro, o cigano. Portanto, o que eu estou a querer dizer com isto, eles utilizarem a expressão racializado, muda a realidade, não é no sentido que o negro passa a ser menos... porque muda o debate. E ao mudar os debates, mudam a realidade. Porquê? Porque a política, o confronto político, isto, aliás, que nós estamos aqui a fazer, faz-se com palavras. E, portanto, eu não acho que as palavras tenham... Aliás, disse, eu acho de forma clara, que tenham o poder miraculoso de mudar a realidade. Tem um efeito no debate, e o efeito do debate tem efeito em decisões, tem efeito na política. E tu escolhes não dizer a palavra. Não, e a questão eu acho que tens o direito de o fazer. Tens o direito de o fazer. Claro, e não és um racista por causa disso. Mas aí não poderias estar a debater comigo, tinhas estar a debater com outra pessoa. Eu também acho que não és. Agora, eu acho que este debate tem coisas demasiado interessantes para ser transformado apenas no ridículo. Se calhar, aliás, é a minha divergência contigo. É porque eu acho que nós podemos sempre... O período pós-25 de Abril, basta ler documentos. Aquilo é patético, é ridículo. E, no entanto, que importante que foi algumas coisas até terem sido ditas, é porque nunca tinham sido ditas daquela forma. Eu acredito mesmo no pêndulo, olhando com atenção. Eu, por exemplo, no Me Too, é um dos casos em que eu temo o pêndulo porque entra em territórios perigosíssimos do ponto de vista do julgamento viral, etc., e de lutas que foram séculos a bater-nos por elas. Não consigo, no entanto, deixar de olhar e dizer, provavelmente o que vai ficar aqui da história é que, com terríveis danos colaterais contra os quais eu combaterei, mas há coisas que aconteciam há 20 anos que não vão acontecer daqui a 20. E, em geral, boas. Boas, quer dizer, más. Mas que vão deixar de acontecer, em geral, más. E, portanto, mesmo nestas coisas que às vezes são ridículas, suicidárias, contraproducentes... Agora, nós estamos a dizer isto lá fora. Eu estava a dizer um dia, por exemplo, o Mamadou Ba, que qualquer pessoa aqui que queira dizer que sofre viralmente não chega aos calcanhares do Mamadou Ba. Não há nada que se aproxime. Mas atenção, é um bom exemplo da nossa divergência, acho eu, que é o Mamadou Ba, para mim, teve todo o direito de dizer é preciso matar o homem branco. Sim. As pessoas que interpretaram aquilo literalmente também têm o direito de fazer uma interpretação que não é a correta. Até sou capaz de ir ao ponto de dizer que as pessoas que subscreveram uma petição para o deportar têm o direito de o fazer. Ficaria muito preocupado se o conseguissem. Pronto, a questão é essa. Não sei onde é que está a nossa divergência. Estou de acordo com todas as frases que tu disseste. A divergência é que quando há pessoas que não são o Mamadou Ba e quando acabei de dar o exemplo. Essas organizações, que sejam orgânicas ou inorgânicas, conseguem de facto acabei de dar o exemplo. Despedir uma pessoa ou puni-la de alguma forma
Eu continuo a achar isso ilegítimo. Mas eu não só acho ilegítimo, como dei o exemplo do Jaime Nogueira Pinto, que eu fui entrevistar sobre o assunto que o impediram de falar, pessoas que são da minha área política o impediram de falar, e fui entrevistá-lo exatamente sobre os assuntos, exatamente porque... Não, eu escrevi 2 crónicas e escrevi uma segunda crónica bastante irritado porque ele tinha mentido sobre um assunto e, portanto, expliquei, meus amigos, há aqui uma coisa que tem que ser esclarecida, porque a minha primeira crónica, que era a crónica que era sobre o tema, foi contra, foi aliás a posição que mantive sempre. A segunda tinha a ver com ele tinha contado uma coisa que não era exatamente o que eu tinha contado e eu, como também é o meu trabalho, e o meu trabalho também implica ser bastante claro em relação aos factos, mas não, aliás, se tivéssemos mudado de posição não o teria evidentemente entrevistado. Portanto, eu concordo com tudo o que tu disseste. Agora, o que eu estava a dizer sobre o Mamadou Ba é... O Mamadou Ba tem várias intervenções que eu acho que são contraproducentes. Critiquei-o pública e em privado. Agora eu não me engano. E disso não quer dizer que desculpabilize. No combate que é essencial, é do lado do Mamadou Ba que eu estou. Mas, acho que tendo em conta o cerco que lhe é feito, há coisas até que eu compreendo no discurso dele. Porque, como te digo, nenhum de nós... O Mamadou Ba é alguém que tem que ter cuidado a sair à rua. Num país que supostamente não é racista. E, portanto, eu não ignoro as críticas, por isso, aliás, tive uma altercação nas redes sociais bastante desagradável com a Joacine Catar Moreira. Portanto, não deixo de fazer as críticas que tenho de fazer. Agora, mesmo a Joacine, que disse que eu era de extrema-direita, na luta que é essencial, eu estou do lado dela. Bom, vamos acabar isto? Estas pessoas já devem estar com alguma fome. Este tema, como eu disse no início, estudava para... Eu não sei se queria dizer isso ou se estamos lá fora, mas isto dava para horas e horas. Bem, agradeço ao Daniel e ao Ricardo terem estado aqui. Para mim, enfim, por razões óbvias, este tipo de conversas são muito importantes, porque são conversas que eu preparo, que eu penso, e vocês dois fizeram o mesmo, não é? E quando resultam bem, permitem-nos ir um pouco, normalmente, não muito mais longe, porque é assim a dialética humana, mas permite-nos ir um bocadinho mais longe do que estávamos antes. Agora, estes últimos 10 minutos deixaram um bocadinho mais pessimista. Mas acho, apesar de tudo, que fizemos algum progresso no que toca a circunscrever o problema, mais ou menos organizá-lo e tentar perceber o que é que está aqui em causa. Acho que há aqui um relativo consenso que existem excessos. Provavelmente não há um consenso na fronteira desses excessos. O que é que entra nos excessos e o que é que não entra e o que é que nós devemos privilegiar entre uma coisa e outra. Mas eu acho que ficou mais claro quais são os desafios atuais nesta espécie de guerra cultural e quais são, quer dizer, para quem já os tinha ouvido antes, quais são as posições do Ricardo e do Daniel aqui. Talvez se isto tivesse sido mais bem pensado por mim, pudesse ter havido perguntas do público. Acho que tinha sido simpático para quem teve aqui 1h30. Muito obrigado a todos por terem estado aqui e a vocês os dois. Espero que tenham gostado destas quase 1h30 de debate. Para mim, como disse na introdução, foi-me muito útil para aprofundar uma reflexão que já vinha de trás sobre este assunto. Como refiro no início do debate, o tema do politicamente correto presta-se, na minha opinião, muitas vezes a confusões, porque mistura várias tendências que surgiram nos últimos anos com impacto na sociedade. Primeiro, desde logo, o surgimento das redes sociais. O impacto mais óbvio das redes sociais é que permitem hoje uma reação muito mais rápida do que acontecia antigamente e uma reação de muito mais pessoas. Mas há outro impacto também, que é talvez até mais importante para este caso. É que as redes sociais permitem também que determinados conteúdos cheguem a muito mais gente do que aconteceria antes. E que chegue muitas vezes descontextualizado, através de uma citação ou através de um excerto de um programa. É daí que se percebem as queixas do Ricardo de que as pessoas passaram a interpretar o humor sem ter em conta o contexto em que ele foi produzido. Isso acontece precisamente pelas redes sociais. Depois há outra tendência que é mais duvidosa, mas também tem algum resquício de verdade, que é o facto das pessoas hoje estarem talvez mais sensíveis. Como se queixava o Daniel, mais autofocadas. E isso faz com que se ofendam mais do que acontecia noutros tempos. Mas o politicamente correto, na definição mais estrita, não existiria se não tivesse surgido na arena política uma nova visão de justiça social, que vem, em parte, a reboque da chamada política identitária e que se foca na defesa de minorias e na importância que dá a manifestações culturais como o humor ou mesmo a linguagem. Este último aspecto, na minha opinião, é muito importante para compreendermos o politicamente correto. É que há muitos temas que dão muita polémica a certo ponto, como a indignação com os comentários do José Cid sobre os transmontanos que eu refiro, mas se repararem, essas polémicas surgem e desaparecem rapidamente, em poucos dias. Aqueles temas que recorrentemente regressam à discussão e geram os debates mais acesos nas páginas dos jornais, nos programas de debate televisivo ou nas redes sociais como o Twitter, são aqueles em que está em jogo esta nova visão de justiça social. No caso da comédia, as redes sociais e talvez essa maior sensibilidade das pessoas, hoje em dia, levam a que, volta e meia, o programa do Ricardo ou o programa de rádio da Joana Marques deem polémica e estejamos todos a discutir os limites do humor. Mas, de novo, as discussões mais quentes, aquelas que geram reações mais assertivas em debates como estes, são aquelas que têm por trás
esta nova visão de justiça social. Nomeadamente, no caso do humor, o argumento de que o humor é uma forma de poder e que pode, por isso, agredir e oprimir. Logo, segundo os proponentes desta visão, o humor não deve jamais incidir sobre minorias, deve, isso sim, ser usado para precisamente castigar os opressores. Esta nova visão de justiça social distingue-se, na minha opinião, de duas maneiras importantes da visão da esquerda tradicional. A primeira é um foco em formas de opressão que dependem de características identitárias, como a cor da pele, o género ou a orientação sexual. A segunda é que essa opressão acontece não só no mundo da economia, ou pela existência de leis discriminatórias, as grandes preocupações da esquerda tradicional, mas também no modo como socializamos e no espaço da cultura, desde a maneira como a história é ensinada nas nossas escolas, à literatura, às artes e, lá está, o humor. E esta visão vai ainda mais longe. Defende que a própria língua contém palavras e expressões que são discriminadoras em relação a grupos minoritários. E por isso, também aqui, devemos, enquanto sociedade, assegurar-nos que a língua e outras manifestações culturais não contribuem para perpetuar estas situações de opressão e, pelo contrário, contribuem para as corrigir. A opinião de cada um de nós sobre o politicamente correto depende, por isso, desde logo, de um aspecto. Achamos que as formas de opressão sobre minorias que esta visão salienta são comuns ou raras nas sociedades em que vivemos. É daí que surge aquele debate cada vez mais recorrente se Portugal é um país racista ou não, se Portugal é um país de misóginos ou não, de país de preconceituosos ou não, etc. Mas a nossa opinião sobre o assunto depende também de outro fator, de se achamos que estas manifestações culturais, o humor ou a linguagem, podem realmente oprimir a sério, ou se pelo contrário isso é desviar o debate sobre o que realmente interessa. Grande parte da objeção do Ricardo entra aqui. Não é tanto que ele discorde que as minorias sejam ainda vítimas de injustiça, ele acha, e nesse aspecto é muito radical, que não faz qualquer sentido achar que o humor ou a linguagem possam agredir dessa forma. Mas a nossa opinião sobre este tema depende ainda de um aspecto mais importante do que a nossa opinião sobre o que achamos em teoria sobre a justeza das causas que estão em discussão. Mais importante do que isso é o que achamos do modo como a discussão tem decorrido concretamente no espaço público nos últimos anos. Isto é, os casos concretos que têm gerado polémica e, sobretudo, a ação dos principais proponentes desta visão nas páginas dos jornais, nas televisões e nas redes sociais. Neste ponto, como viram, o Ricardo e o Daniel concordam que tem havido exageros, como, por exemplo, a obsessão nos Estados Unidos com o simples pronunciar da chamada N-word. Embora, provavelmente, se no lugar do Daniel estivesse alguém mais ligado a esta vanguarda, o consenso não fosse assim tão fácil. Mas onde os dois convidados divergem sobretudo é se estes exageros são sinal de um radicalismo que pode pôr em causa a liberdade de expressão ou se são excessos, apesar de tudo, compreensíveis à luz da história dos movimentos políticos e que com o tempo tenderão a desaparecer. Do meu lado, este debate, as várias discussões que tenho tido sobre o tema e as várias leituras que tenho feito, como disse no início, tem-me levado a aprofundar uma reflexão que já vinha de trás sobre este tema. Primeiro, há algo em que me parece que qualquer pessoa que tenha um mínimo de empatia e queira ser intelectualmente honesta tem de reconhecer. O olhar sobre a sociedade que esta nova visão de justiça social veio propor toca em vários pontos importantes que hoje é fácil parecerem-nos óbvios, mas de que até há pouco tempo não se falava o suficiente. Por exemplo, é evidente que quem faz parte de minorias é, ainda hoje, prejudicado na sua vida, a vários níveis, seja no trabalho, seja na sua vida no dia-a-dia. E é difícil empatizarmos completamente com essa situação se essas pessoas não tiverem, como acontecia até há pouco tempo, uma voz proporcional no espaço público. Aliás, essa foi uma das várias vantagens do surgimento das redes sociais. Dito isto, também me parece que há um grande exagero na maneira como muitas vezes se fala destas questões em Portugal. É evidente que existe racismo na sociedade portuguesa, existe, aliás, racismo sistémico e existe até um tipo de racismo meio preguiçoso, mas não me parece que seja o mesmo, que seja tão estrutural, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. E isso implica também que seja mais fácil de mudar através da sensibilização e, sobretudo, lá está, dando mais voz no espaço público a quem faz parte de minorias. Da mesma forma, parece-me difícil de negar que, sendo nós seres sociais e com emoções, a maneira como somos tratados pelo espaço cultural em que vivemos, e mesmo em manifestações como o humor e a própria linguagem, nos afeta. E sim, pode ser entendido, num contínuo, como uma forma de agressão. Dito isto, continua a haver uma diferença entre o material e o imaterial. E no caso do humor, por exemplo, se podemos reconhecer que uma piada pode ter efeitos sobre o seu objeto, seja na maneira como se sente ou no à vontade com que sai à rua, não faz qualquer sentido, como é óbvio, achar que o humor e os humoristas devem ter uma qualquer obrigação de promover justiça social. E o exagero em que muitas vezes recai esta visão leva-nos ao ponto que, como disse, me parece o mais importante neste debate. O modo como esta agenda tem sido defendida no espaço público pelos seus principais paladinos. E aqui é que eu tenho mais reservas. Devo dizer que dou até algum desconto a parte destes exageros que me parecem essencialmente resultar da maneira como as redes sociais mudaram de repente a maneira como discutimos política no espaço público, dando voz a muita tolice que acaba por ser inconsequente.
E o meu otimismo a olhar para a história até me faz simpatizar com a visão do Daniel. É inegável que os momentos da história em que uma minoria teve subitamente acesso a uma liberdade que lhe era há muito tempo vedada, resultaram em alguns exageros que entretanto foram contidos. No entanto, a verdade é que nada disto está garantido e há sinais perigosos nestes tempos. Primeiro, a radicalização de muitos dos proponentes desta visão, que lembra, em alguns casos, de maneira muito clara, outro radicalismo, seja na Europa ou, por exemplo, o maoísmo na China, de que todos nos lembramos. E quando alguém nos diz que a linguagem ou o humor são formas de poder, praticamente nos estão a dizer também que o seu objetivo é tomar conta desse poder para usar para aquilo que entendem como o bem e que muitas vezes é uma visão de justiça social que vão muito para além do terreno da cultura e da defesa de uma linguagem inclusiva. E aí este assunto já se torna perigoso. Em segundo lugar, e mais no imediato, há um perigo real desta vanguarda, que é uma minoria de opinião mas muito vocal, estar a provocar danos sérios sobre a liberdade de expressão. É certo, como salienta o Daniel, que quando emitimos opinião no espaço público, temos de nos sujeitar à crítica. Mas quando uma crítica é feita por pessoas muito vocais, por um grupo coeso e deliberadamente como forma de criar pressão à conformidade e de pressionar muitas vezes as próprias direções dos jornais, das universidades e mesmo de empresas privadas, como a Netflix, a aderir a essa visão, aí já entramos num terreno que não é muito diferente da censura. Claro que não é o mesmo do que a lei proibir, ninguém nos impede de falar. Mas é natural que a maioria de nós, perante essa situação, não esteja para correr o risco de ser tomado de repente por racista ou preconceituoso por ter proferido uma ideia errada ou pronunciado uma palavra proibida. A pessoa simplesmente não está para se chatear e autocensura-se. E isso é um perigo real quando queremos viver num país com uma sociedade civil ativa e onde a opinião é livre. E isto para não falar sequer, um tema que não foi abordado no debate, do enorme distanciamento entre o purismo que estes debates muitas vezes assumem entre as elites, digamos assim, e a opinião da população em geral. Um aspecto que, na minha opinião, explica parte do apelo de líderes populistas em vários países. Regressando ao tema principal, são estas várias tensões inerentes a este assunto que, na minha opinião, geram grande parte dos equívocos a que temos assistido. De um lado, estão aqueles que sentem que o seu discurso é cada vez mais policiado no espaço público e que recai sobre eles uma espécie de culpa a priori, simplesmente por fazerem parte da maioria. Do outro lado, estão aqueles que acham tão óbvio que as minorias são vítimas de uma opressão persistente, estrutural e profunda, que olham para as queixas sobre quem diz que a sua liberdade de expressão está ameaçada como algo simplesmente ridículo, se não ofensivo. Claro que o que está aqui em causa são dois entendimentos distintos de minoria. Minorias sociais, por um lado, e minorias de opinião, por outro. E também duas esferas distintas em que se concentram. Uma, a da experiência no dia-a-dia, de quem faz parte de uma minoria e continua a sentir-se injustiçado, e a outra, a da experiência do debate de ideias no espaço público, nos jornais, nas televisões e em redes sociais como o Twitter. Em suma, para terminar, parece-me que é inegável que esta nova visão de justiça social veio dar voz a quem até aqui não a tinha e veio trazer para o debate político temas inegavelmente importantes que correspondem a injustiças reais. No entanto, tenho vários receios sobre, por um lado, o grau de radicalismo desta nova esquerda e, por outro lado, sobre os efeitos que ela pode provocar sobre a liberdade de expressão, com impactos não só na produção criativa, daí já todos termos dados por nós a ver um filme e pensar isto hoje em dia já não se faria, mas também, mais importante, os efeitos que pode ter, e porventura já está a ter, ao nível da liberdade política. No balanço entre estes dois pratos da balança, tendo a estar apesar de tudo otimista. Acho que ainda é possível colher os benefícios deste movimento para criar uma sociedade mais justa, sem com isso afetar a liberdade individual. Mas para o conseguirmos fazer, é preciso refletir sobre este assunto, pensar e é preciso tomar parte ativa nesta discussão. São precisos, no fundo, debates como este. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.